Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Reencarnação em One Piece. Capítulo 41. Ilha Cadena. Novo Mundo. Ilha Cadena. Normalmente, quando alguém entra no Novo Mundo pela primeira vez, o caminho que percorreu será definido pela pose do log e pela própria ilha com a qual iniciou a jornada. Esta ilha, Ilha Cadena, era a ilha conhecida com a maior porcentagem de novatos entrando no Novo Mundo através dela. Quase 60% das novas entradas acabariam passando por ele. Não tinha nada de especial, exceto que era uma espécie de ilha turística para novatos, para ver coisas do Novo Mundo. Foi também um lugar onde alguns deles foram enganados. No extremo mais afastado da ilha, e onde a densa floresta proporcionava cobertura, um grupo de pessoas estava sentado num tronco numa clareira e conversava entre si. Ao lado, duas tendas já estavam montadas e prontas. Duas das três pessoas eram mulheres lindas e deslumbrantes que fariam o coração de qualquer homem bater por elas. Quanto à última pessoa, ele era um visão-leão, com um físico musculoso, mas não corpulento. Ele era extremamente alto e, mesmo sentado, ainda diminuía as duas mulheres. Eles eram Helene, Stella e Bert. Há uma semana, Helene e companhia estavam verificando cartazes de recompensas de piratas famosos como parte do que faziam normalmente em seus dias, quando Helene encontrou cartas de recompensas de Ian. Na época, Helene havia paralisado e lágrimas escorriam de seus olhos enquanto ela segurava o pôster contra o peito. Seu único desejo desde que acordou neste mundo foi finalmente confirmado como realizado. Ian, que ela amava, estava junto neste mundo com ela. Ele veio com ela. Depois de chorar silenciosamente por um tempo, ela escondeu o pôster depois de verificá-lo pela última vez e se recusou a mostrá-lo aos companheiros familiares. Ela disse a eles que em breve o viriam com os olhos, portanto não havia necessidade de estragar a surpresa. Então ela disse a eles para arrumarem suas coisas em casa e que eles iriam para a ilha em que estão agora, Ilha Cadena, já que tinha a maior chance de ele vir de todas as ilhas que conheciam. Agora eles já haviam chegado há um dia, acampado e ainda estavam esperando. Como não tiveram tempo, não construíram uma casa como na última ilha em que estiveram. Eles se acomodaram em tendas. Bert estava ouvindo Stella falando sem parar sobre como Helene é tão injusta, quando percebeu com o canto dos olhos que Helene não estava nem um pouco atenta ao que estava ao seu redor. Você está bem? Ele perguntou a ela. Ele não estava acostumado com ela agindo assim. Ei, eu estava conversando com você. Stella se levantou com raiva dele, mas ele lançou-lhe um olhar penetrante. Então ela olhou para Helene e descobriu que seu estado não era normal. Então ela se acalmou. Ela se aproximou e abraçou a cabeça contra o peito e começou a confortá-la, na esperança de fazê-la se sentir melhor. O que é? Você normalmente não é assim. Você está se sentindo mal? Ela perguntou a ela. Helene balançou a cabeça negativamente. Desde esta manhã eu não conseguia me acalmar, mas não por preocupação. Pelo contrário, estou animado. Tenho no peito a sensação de que hoje é o dia. Ela disse. Havia um sorriso de antecipação em seu rosto. Desde que acordou, ela não conseguiu se acalmar. Stella compartilhou um olhar com Bert. Então os dois sorriram. Se fosse só isso, então eles não precisavam se preocupar muito com ela. Na verdade, eles também estavam ansiosos para conhecer essa pessoa que supostamente será seu capitão no futuro. Bert porque queria afirmar se Ian era uma pessoa digna de servir, e Stella porque queria conhecer a pessoa que fosse capaz de fazer Helene se sentir assim. Se Helene estava certa sobre ele vir naquele dia, então o encontro que os três esperavam acontecerá muito em breve. Enquanto isso, do outro lado, logo após a linha vermelha, Ian já havia trazido Robin com ele além da linha vermelha voando usando telecinesia. Como ele estava protegendo os dois, o vento não teve nenhum efeito sobre eles. Ele agora estava no navio junto com Robin. Ele o pegou assim que começou a descer em direção ao mar. Agora no convés ele tinha 3 poses eternas em suas mãos e estava tentando tomar uma decisão sobre para onde ir a partir de agora. É claro que ele poderia simplesmente pegar o cartão Vivre de Marco e seguir a direção que ele apontaria. Mas ele não queria que a primeira vez que entrasse no Novo Mundo fosse assim. Ele visitará pelo menos a primeira ilha antes de usar o cartão Vivre. As 3 ilhas para as quais ele fez a pose eterna eram do anel de seu pai. Seus nomes são Ilha Suia, Ilha Kilmer e, finalmente, Ilha Cadena. O próprio sentimento que o impelia a entrar no Novo Mundo de antes, agora lhe dizia para entrar pela Ilha Cadena. Ele não entendia o porquê, mas mesmo assim decidiu confiar nesse sentimento. Ele retomou as outras poses e amarrou a pose de Cadena Island em seu pulso. Então o navio começou a se mover por causa dele. Robin, ao lado, estava treinando sua pontaria em alguns manequins. Ian já havia proposto a ela que aprendesse a usar uma arma, já que com ele ela conseguirá cuidar dos inimigos mais facilmente dessa forma. É claro que com sua habilidade em mente, Ian deu-lhe 6 armas no total. Ela iria brotar 2 mãos em cada mão principal, fazendo-a carregar 3 armas de cada lado. Se ela fosse capaz de dominar a arma, ela se sentiria mais poderosa. Ele havia dito a ela para treinar assim só porque não tinha muito tempo agora. Ian, é claro, tinha planos de treiná-la nas 6 habilidades em Aqui, mas ele já havia decidido resolver os negócios do Barba Branca primeiro. Capítulo 42. Reunião. Mais uma vez, Ian e Robin acabaram chegando à ilha para onde estavam indo muito mais rápido do que qualquer outro meio de transporte neste mundo. E agora Ian havia chegado ao lugar para onde seu sentimento o apontava. E o sentimento ficou ainda mais forte. Quando chegou ao cais, ele disse a Robin para interromper o treinamento por enquanto, pois haviam chegado à ilha. Se compararmos a Robin de agora com a de antes, perceberemos que ela ficou ainda mais bonita. Sua pele ficou mais brilhante e imaculada.
Sua aparência e feições ficaram mais jovens, como se ela tivesse regredido em idade. A razão para isso é que Yan fez a mesma coisa que fez com o rei Shaq. Claro que foi ela quem lhe disse para fazer isso. Você pode parar de treinar por enquanto? Precisamos visitar nossa primeira ilha no Novo Mundo, Yan disse com um sorriso. Um sorriso que logo foi compartilhado por Robin. Os dois estavam animados com isso. E ninguém pode culpá-los. Cada pessoa tinha um senso de aventura. Ok, Yan, eu estava ficando um pouco cansado de qualquer maneira, Robin disse. Ela fez o que ele pediu. De qualquer forma, ela ainda tinha muito treinamento pela frente antes de dominar a arma. E ela teve tempo para isso mais tarde. Agora era hora de explorar a ilha. Quando os dois desceram do navio, notaram que havia muitos navios piratas no cais, mas nenhum de fuzileiro naval. Imediatamente Yan soube o motivo. Ou pelo menos adivinhou qual é o motivo mais provável para isso. Não havia fuzileiros navais aqui, porque esta era uma das poucas ilhas por onde se entraria no Novo Mundo. Quando se fala assim, pode-se pensar que é justamente por isso que os fuzileiros navais deveriam ter uma base ali. Mas se o fizessem, a ira combinada que enfrentariam dos 4 imperadores, quando mal conseguem lidar com um, os destruiria. Yan virou-se para seu navio e depois de pensar um pouco decidiu guardá-lo no ringue. É claro que ele só fez isso depois de sentir qualquer presença ao redor. Depois de fazer isso, ele voltou a caminhar com Robin. Neste momento ele ainda estava se vestindo casualmente como antes, vestindo apenas shorts e uma camisa com sandálias nos pés. O mesmo aconteceu com Robin, que vestia uma camisa azul justa e jeans preto com sapatos de salto curto. Depois de caminhar um pouco entre as pessoas desta ilha, Yan sentiu que algo estava errado. Ele não conseguia entender isso. A ilha era bem grande, então eles andaram de loja em loja por um tempo antes de chegarem ao final da parte turística do lugar, assim como muitas ilhas semelhantes a esta. Este também tinha uma parte turística, uma parte hoteleira, um local para conseguir comida e assim por diante. Yan ainda não conseguia relaxar mesmo depois de quase 2 horas quando terminaram a viagem. Robin finalmente percebeu que algo errado estava acontecendo e perguntou a ele. O que foi? Você não está se sentindo bem? Robin disse. Sinto que algo está errado com esta ilha, só isso. Yan disse, e virou a cabeça para olhar em uma determinada direção. Ele acenou para Robin segui-lo antes de começar a caminhar até lá. Meia hora depois, eles já haviam entrado na floresta e agora haviam chegado a uma clareira onde um acampamento com tendas era aparente. Na frente dos olhos de Yan e Robin estavam 3 pessoas. 2 lindas garotas e um leão Vison. Uma das meninas parece ter entre 16 e 17 anos, enquanto a outra tinha entre 19 e 20 anos. Quanto ao Vison, não seria possível dizer. Eles eram Stella, Helene e Bert. O que fez Yan ficar chocado em seu lugar, entretanto, não foi a garota mais nova ou Vison, mas a outra pessoa. Era impossível para ela estar aqui. Mas ele não se importava com isso agora. Marie, ele sussurrou. Quando a garota o notou, ela também se levantou e ficou chocada em seu lugar. Yan desapareceu de seu lugar apenas para aparecer perto dela. Mas o Vison talvez tenha entendido mal e se adiantado para protegê-la. Mas assim que ele chegou perto deles e gritou, "Ei, dê um passo para trás." Suas palavras foram cortadas por um chute dado nele. Ele não foi capaz de ver o que estava acontecendo e acabou sendo jogado violentamente para trás nas árvores. A outra garota sacou suas adagas e se posicionou para atacar, mas Yan apenas acenou com as mãos em sua direção e a garota sofreu um impacto que jogou suas mãos para trás e a fez soltar as adagas. Agora sem mais perturbações no caminho, Yan chegou perto o suficiente para segurar a mão de uma das meninas. "Você é Maria?" Ele perguntou a ela. Pode-se detectar como a voz de Yan tremia à menção do nome. Lágrimas escorriam pelo rosto da garota enquanto ela balançava a cabeça afirmativamente. Ela não conseguia fazer nada ou dizer mais nada. Yan a abraçou e finalmente deixou as lágrimas caírem pelo seu rosto. Naquela época, se eu deixasse aqueles caras pegarem o que queriam e não tentasse jogar forte, nada disso teria acontecido. Eu fui precipitado. E resultou na morte de nós dois. Não sei se ela algum dia vai me perdoar. Eu sei que não me perdoei até agora, Yan pensou consigo mesmo enquanto continuava a abraçá-la. Desde então, ele tinha um motivo para ficar forte. Para que ele nunca mais fique nessa situação. Para que ele pudesse proteger aqueles que ama. Mas agora a razão de tudo isso está diante dele. Isso também é por causa daquela entidade misteriosa? Se for assim, agradeço de todo o coração. A menina mais nova que sentiu as mãos dormentes com impacto, finalmente se recompôs e presenciou a cena dos dois se abraçando. Ela finalmente entendeu que era por isso que eles estavam esperando. Embora ela também pensasse assim no início, mas quando ele desapareceu de repente, ela foi alertada da mesma forma com Bert, o Vison. Depois de alguns segundos, Bert também voltou. No entanto, ao contrário da jovem, ele segurava o braço esquerdo e estremecia de dor cada vez que se movia. Aparentemente, aquele chute resultou em uma grave lesão, o que era compreensível, já que Yan estava emocionado e não se controlava. Verdade seja dita, ele teve muita sorte. Como se Yan tivesse usado toda a sua força, ele poderia ter morrido. Ele olhou para as 2 pessoas se abraçando e percebeu que havia se enganado antes e sentou-se no tronco e tentou avaliar seus ferimentos. Marie, foi tudo minha culpa naquela época se eu não tivesse. As palavras de Yan foram interrompidas por um dedo colocado em seus lábios por Marie. Não se culpe, Yan, essas coisas estão destinadas a acontecer, senão não estaríamos nos encontrando agora neste lugar, não acha? Além disso, tudo está no passado. Você deveria pensar agora, Yan, Marie, Helene disse. Quando Yan soube que Marie não o culpava, ele sentiu que um fardo foi tirado de cima dele. Ele acenou com a cabeça, fechou os olhos e continuou a abraçá-la em silêncio. Ele nunca pensou que isso iria acontecer. Ele sempre sonhou com esse momento, mas agora ele se tornou real. Então ele apenas aproveitou o momento em silêncio. Capítulo 43. Discussão.
Robin, enquanto isso acontecia, estava parada de lado e não interferindo. Ela queria ajudar quando eles atacaram Ian, mas as coisas aconteceram tão rápido. Ela não entendia o que estava acontecendo no momento, mas ainda assim deu-lhes alguns espaço para resolver as coisas. Eles provavelmente irão ignorá-la de qualquer maneira, ou qualquer outra pessoa, já que entraram em seu próprio mundo no momento em que cruzaram os olhos. Ela tinha visto como Ian dominou as duas pessoas que vinham em sua direção. Ele nem olhou para eles por um segundo enquanto os incapacitava. Seus olhos estavam fixos na garota sem se mexer, o que aumentou a curiosidade de Robin. Quem é essa garota? Ela pensou consigo mesma enquanto verificava a garota que Ian estava abraçando. Mas como Ian estava de costas para ela, a garota estava escondida de sua vista. Ela apenas balançou a cabeça e decidiu que faria isso mais tarde. Houve tempo. Ela então se aproximou da jovem e do Vison que estavam sentados em um tronco perto do fogo. Foi a primeira vez que ela viu um Vison. Ela nem sabia de que tribo ele veio. Ela sentou-se no tronco oposto a eles e decidiu perguntar à garota. Ela não queria ser rude caso eles tivessem alguns costumes. Olá, meu nome é Robin. Qual é o seu nome? Ela se apresentou. Se isso fosse no passado, ela teria simplesmente mentido e usado um nome falso diferente, mas as coisas são diferentes agora. Ela não está tão assustada como antes. Ela sabia o quão forte Ian é, e ela também estava antecipando quando ele a treinaria para atingir tal nível. A garota olhou para ela um pouco, antes de olhar para o casal se abraçando ao longe. Pelas suas características, Robin estimou que ela tinha apenas 15 ou 16 anos, o que era muito jovem e bastante perigoso para alguém no Novo Mundo. Meu nome é Stella e este aqui é Bert. Depois de um tempo, a garota respondeu e apontou para Bert, que acenou com a cabeça em saudação. Sinto muito por isso. Normalmente Ian não é assim. Mas ele estava agitado então. Espero que você possa entendê-lo? Robin falou quando viu que ele acenou com a cabeça. Ela sabia que Ian era uma boa pessoa. Ela tinha certeza de que ele tinha um bom motivo para isso. O Vison Leão tinha um pouco de surpresa no rosto. Ele não estava preparado para que ela pedisse desculpas a ele, quando as pessoas geralmente ficam enojadas com ele ou o ignoram. Depois de um tempo ele se recuperou e respondeu com um pequeno sorriso. Está tudo bem, na verdade a culpa é minha, já estávamos esperando por vocês dois. Mas no calor do momento eu simplesmente entendi mal e pensei que ele estava atacando Helene. Eles já tinham visto seus posteres. E Helene lhes disse para ficarem parados. Foi uma reação um pouco exagerada da parte deles. Ele era um homem de palavras e não distorceria a verdade só para não ser culpado, por isso admitiu prontamente sua culpa. Stella, que viu que Robin só tinha curiosidade nos olhos, também deu um sorriso gentil. Poucas pessoas gostavam de Bert, já que ele era um Vison Leão humanoide. Muitos ficariam enojados com ele. Bert percebeu aquela curiosidade e disse para ela: Eu venho de uma tribo chamada Tribo Min, que é uma raça de pessoas humanoides com características de animais, como você pode ver. Eu sou um Vison Leão. Fui para o mar ainda jovem e desde então não voltei. Ainda, disse ele. A tribo Min? Robin disse com um toque de admiração em sua voz. Você é Nico Robin, certo? Lemos como ele veio salvá-lo no lobby de Ennis junto com outra tripulação pirata. Na verdade, foi a primeira vez que ouvimos falar dele e vimos sua recompensa. Mas Helene e nós estávamos esperando por ele por um tempo antes disso. Só que não tínhamos como localizá-lo. Stella disse. Ela não se importou de falar tanto, afinal, segundo Helene, todos eles irão se juntar à tripulação dele. Robin assentiu com um sorriso. Então você já sabia sobre Ian antes? Robin perguntou. Bem, nós nunca o conhecemos, mas acho que Helene talvez o tenha conhecido, Stella disse enquanto olhava furtivamente na direção de Ian. Ela viu como os dois se separaram um pouco e agora conversavam em voz baixa. Senti sua falta. Ian sussurrou enquanto se separava um pouco dela e olhava para seu rosto. Ele acariciou sua bochecha com a mão enquanto olhava para ela com saudade. Eu também, querido, eu também, ela respondeu. Mas agora estamos aqui, unidos novamente, então não há mais necessidade de sentir minha falta e nem eu de você. Ela disse com um sorriso que iluminou o clima. Ian não pôde deixar de sorrir. Mas como isso é possível, sabe? Mesmo eu achando impossível vir para esse mundo, se eu não tivesse tido sorte e uma entidade me ajudasse, eu não estaria aqui pois estava preso em um lugar. Ian disse depois de um tempo. Então é isso. Você sabe que eu tinha um palpite sobre porque você não partiu para o mar ao mesmo tempo que eu. Quantos anos você tem, Ian? Ela pediu que ele entendesse mais as coisas. 18. Por quê? Ele respondeu. Eu sabia. Você ficou preso naquele lugar por 2 anos. Porque eu tenho 20 anos. Ela respondeu. E Ian assentiu. Ele sabia que já estava lá há algum tempo. Mas ele ainda estava perplexo sobre como ela conseguiu chegar aqui antes dele. A entidade a ajudou também? Talvez Marie soubesse o que ele estava pensando. Então ela balançou a cabeça e disse. Naquele momento em que fomos baleados com minha última consciência restante, consegui ver uma energia saindo de você e me envolvendo. Quando cheguei em seguida, a energia estava me trazendo para um lugar muito, muito escuro. Ela disse. Suponho que essa energia deveria ter sido responsável por entregar a você uma espécie de energia kármica, como naqueles romances que lemos. Mas desde que você me deu, você mesmo ficou preso lá. Ela disse seu palpite. Ela tinha lágrimas nos olhos mais uma vez. Ian a abraçou. Ele havia chegado à mesma linha de pensamento quando ela explicou seu lado das coisas. Escute, vamos deixar isso de lado por enquanto. Não adianta falar sobre isso. Além disso, acho que você precisa me apresentar aos seus amigos, não? Ian disse. Ela sentiu com a cabeça. MN. Você acha? Ah, ele vai me perdoar? Ian disse, apontando para Bert com os olhos. Ah, sobre antes. Não se preocupe, Bert é uma boa pessoa. Ela respondeu com um sorriso, antes de agarrar a mão dele e começar a arrastá-lo para o lugar onde estavam sentados. Capítulo 44. Hora de ir. Ah, outra coisa, Ian. De agora em diante não me chame de Marie, ok?
Me chame de Helene, é como fui nomeada pelo casal que me criou. Helene disse com um sorriso. Ian assentiu, qualquer que fosse o nome que ela quisesse, ele não se importava. Então ele voltou os olhos para a pessoa ferida para onde eles estavam caminhando. Na verdade, Ian estava bastante preocupado com essa pessoa chamada Bert. Ele não queria ser lembrado como alguém desenfreado ou algo assim. Então, quando chegou perto dos troncos onde eles estavam sentados, ele estava pronto para se desculpar profusamente e resolver esse assunto. Mas então, justamente quando ele abriu a boca para falar, o Visão Leão venceu e pediu desculpas diante dele. Sinto muito por mais cedo, eu não deveria ter exagerado como fiz. Bert disse que admitiu sua culpa. Ian arregalou os olhos com isso. Ele não esperava que a pessoa que ele havia batido pedisse desculpas a ele. Ele não sabia o que dizer. Que situação é essa? Suspiro, essas pessoas de Visão são excessivamente sentimentais, não? Ian pensou consigo mesmo. Não deveria ser eu me desculpando, sabe? Afinal, parece que você está gravemente ferido, Ian disse sem jeito. Ele se sentiu muito mal agora que viu o quanto Bert estava ferido. Olha, cara, você não precisa me dizer o quanto você estava errado. Vamos apenas dizer que nós dois estávamos errados e deixar por isso mesmo. Você concorda com isso? Ian disse logo em seguida, não dando tempo a Bert para se desculpar novamente ou dizer mais alguma coisa. Enquanto isso, Bert admirava a maneira como Ian estava lidando com isso. Na verdade, ele sabia que estava certo. Ambos estavam errados. Mas, pelo bem de Helene, ele planejava assumir toda a culpa. Ele não queria que a pessoa que ela esperava há algum tempo fosse culpada assim que o conhecessem. Mas como ele já admitiu seus erros, Bert só pôde acenar com um sim. O que mais ele poderia fazer? A solução perfeita para isso acabou de cair à sua porta. Sim, ele disse. Ainda lá dentro, Ian ganhou alguns pontos de personagem com ele com suas ações desta vez. Então deixe-me ajudá-lo com seus ferimentos. Ian disse quando chegou perto planejando curá-lo com sua energia. Quando ele estava ao lado de Bert. Ele fechou os olhos e acalmou a respiração por um tempo, enquanto o resto observava com olhos curiosos o que Ian estava tentando fazer. Detecção de presença. Ian estava usando observação aqui, detecção de presença, para verificar os arredores se alguém estivesse espionando eles. Ele já fez isso antes, mas não custa verificar novamente. Quando Ian o usou, ele conseguiu ver a aura das pessoas sob uma luz azul. O mundo inteiro fica escuro, exceto a aura pertencente aos seres vivos, ou seja, não importa se alguém estava escondido em um armário, casa ou em um bunker subterrâneo, pois sua aura ainda aparecerá no mundo escuro. Ian abriu os olhos, além dos que estavam aqui, ele não sentiu mais ninguém espionando-os ou mesmo perto deles. Ele soltou um sorriso satisfeito. Bem, estamos claros, não há mais ninguém aqui além de nós. Ele disse para o resto. E os outros, quando ouviram o que ele disse, finalmente entenderam que ele estava verificando se alguém os estava espionando. Stella e Bert pensaram que ele suspeitava deles. Eles pensaram que ele poderia ter suspeitado que eles tentavam espioná-lo usando outra pessoa escondida. Enquanto isso, Robin e Helene apenas assistiam silenciosa e calmamente do lado de fora. E quando Ian viu que o Min e a jovem tinham olhares descontentes em seus rostos, ele falou apressadamente para esclarecer o mal-entendido. Não é sobre você, pelo contrário. Parece que fiquei bastante famoso ultimamente, e alguém desta ilha pode estar me espionando. E o que vou mostrar a seguir é algo que precisa ser escondido a todo custo. Então tive que ser cauteloso, ele disse com uma voz de desculpas. Ao que eles acenaram para ele. Ele então agarrou o ombro direito de Bert com a mão. Curar. Ele usou sua energia para curar Bert dos ferimentos que sofreu devido ao seu erro. E nem um minuto se passou e Bert estava totalmente curado. Ele tinha uma expressão chocada no rosto enquanto se levantava e movia o braço anteriormente machucado com flexibilidade. Ian moveu-se e sentou-se no tronco ao lado de Helene. Bem, permita-me me apresentar. Meu nome é Ian Louis. Sinto muito por termos começado com o pé errado. Ian falou se apresentando. Bert recostou-se enquanto também se apresentava. Está tudo bem. Meu nome é Bert e como você pode ver, sou um leão Min. Bert disse com um pequeno sorriso. Enquanto isso, Stella fez beicinho ao lado e se recusou a falar qualquer coisa. Até que Helene, que estava ao lado dela, a cutucou várias vezes e a incentivou com os olhos a falar. Ela então finalmente respondeu com relutância. Eu sou Stella, prazer em conhecê-la. Mas o tom dela era indiferente, deixando todas as pessoas ali com sorrisos estranhos no rosto. Prazer em conhecê-la, ainda assim Ian respondeu a ela. Ele então se virou para Helene e disse. Quais eram seus planos antes de me conhecer? Ele disse. Caso ela tivesse algo para fazer, ele teria que mudar seus planos e acompanhá-la. Ele nem sequer pensou em deixá-la sozinha por um segundo. Eles estavam longe um do outro há muito tempo. Nenhum. Estávamos esperando especificamente por você. Haha, ela riu ao dizer. Nós três éramos caçadores de recompensas. Caçamos os piores tipos de caras que ouvimos falar para conseguir o dinheiro necessário. Mas quando encontrei sua recompensa, decidi parar nesta ilha e esperar por você. Ela então acrescentou. Então o que você faria agora? Ian perguntou. É claro que ele sabia que Helene iria com ele a todo custo. Sua pergunta foi direcionada aos amigos dela. Eles são minha família. Então eles também irão conosco. Ela respondeu com um sorriso gentil. Ela, Bert e Stella eram muito próximos. Como tal, eles decidiram se juntar a Ian. Stella acenou com a cabeça sem virar os olhos para olhar para Ian. Enquanto isso, Bert assentiu para mostrar sua aprovação. Como tal, todos eles, exceto Robin e Ian, levantaram-se para preparar suas coisas para que pudessem partir. Ian já havia perdido algum tempo brincando hoje. Era a hora de visitar o velho. Ele estava pronto para começar sua jornada para obter algumas respostas. Capítulo 45. A Odisseia.
De acordo com as estimativas de Ian, ele ainda tinha cerca de 10 dias antes que a notícia sobre a captura de Ace fosse transmitida. Após esse período, o velho estaria ocupado com a guerra e não poderia ser incomodado. Então Ian teve que falar com ele nos próximos 10 dias. Ian estava no convés do navio agora. Foram 2 dias de navegação e ainda não haviam chegado ao destino. Claro, houve o fator que o navio do Barba Branca está se movendo, então Marco, que tem seu cartão Vivre, também está se movendo. Mas a razão para esta velocidade lenta deveu-se principalmente à sua nova tripulação. Quando ele perguntou aos novos amigos que tem junto com Robin se deveria aumentar a velocidade, todos eles, incluindo Helene, recusaram. E uma vez que Ian pensou sobre isso, ele também gostou disso. Mesmo que não restasse muito tempo, 10 dias foram suficientes. Perder 2 ou 3 dias navegando não é tão ruim assim. Além disso, ele estimou que no dia seguinte chegariam ao destino de qualquer maneira. Ele estava agora observando sua nova equipe que foi formada. Cada um estava fazendo algo no navio. Como o navio não precisava de ninguém para dirigi-lo por causa de Ian, o resto apenas encontrou algo para fazer e começou a trabalhar. Bert estava treinando no Ninho do Corvo. Ele vinha fazendo isso desde que embarcou no navio, além do tempo que ele passou cozinhando para eles. O Ninho de Corvo estava localizado no topo do mastro de proa. É uma cabana em forma de cúpula com várias janelas no seu perímetro. Pode-se entrar subindo pelas cordas que cercam o mastro e depois subindo uma escada através de um buraco no chão de metal do ninho. Ele contém alguns equipamentos telescópicos avançados e um microfone. O microfone está conectado a um alto-falante localizado abaixo do Ninho do Corvo, na parte traseira, permitindo que qualquer pessoa dentro dele transmita rapidamente as notícias para a tripulação abaixo. O Ninho de Corvo também pode funcionar como academia, contendo equipamentos de ginástica como halteres e dando amplo espaço para os treinos, razão pela qual Bert estava lá. O Ninho do Corvo também possui um banco na borda. Robin, por outro lado, estava treinando uma coisa diferente agora. Como ela obteve proficiência básica com armas, Ian a fez tentar dominar uma das habilidades mais fáceis dos 6 poderes, arte em papel. Ele tinha um plano para ela. Dominar a arte do papel ajudaria a despertar a observação aqui, e dominar o corpo de ferro ajudaria a adquirir o armamento aqui. Agora Robin já era boa em usar sua Akuma no Mi, mas uma das desvantagens de sua habilidade é que ela pode sentir dor infligida em qualquer parte que fizer. Agora imagine se ela tivesse os braços extras revestidos de Aki. Ela ganharia defesa e seria capaz de tocar os usuários da frutalogia. É verdade que usar Aki em muitos de seus braços seria cansativo para ela, mas com treinamento ela seria capaz de fazer isso eventualmente. Com o tempo, até mesmo a dor que ela sentiria nos membros falsos seria anulada. Ela estava recebendo ajuda de Stella, que já havia perdoado Ian e agora o tratava bem. Ele havia poupado um pouco com todos eles, para saber seus níveis, e considerou Stella mais adequada para ajudar Robin. Ela era usuária de adagas e focava em velocidade e combate corpo a corpo. Bert era um espadachim, mas devido à sua raça já era muito rápido e forte. Enquanto isso, Helene era artilheira. E de todos eles ela tinha as habilidades mais únicas. Suas habilidades estavam intimamente relacionadas às sombras. Suas 2 armas de mão, como ela disse, foram nutridas por suas sombras desde jovem. Como tal, elas mudaram e ganharam um aspecto futurista até onde ele podia ver. Ainda era uma arma do tipo revólver. Mas o que estava nas costas dela, que ele agora sabia ser um rifle, ela disse que poderia mudar de forma. De um rifle de assalto normal a um de atirador furtivo. Ian achou isso legal assim que viu. Mas o que mais o surpreendeu foi como ela não precisava de balas para eles. Ela poderia usar sombras diretamente para materializá-los dentro das armas. Como tal, ela nunca ficaria sem balas enquanto ainda tivesse energia suficiente. Além disso, ela poderia fazer com que cada uma de suas balas tivesse efeitos negativos em qualquer um que fosse atingido, devido à habilidade das sombras. Falando em Helene, ela estava se divertindo, bronzeando-se em uma espreguiçadeira perto dele, junto com um copo de suco de frutas ao seu lado. Embora ela estivesse usando o maiô para isso, Ian não se importou. Como não havia outro homem aqui além de Bert e ele. Mas Bert era um Vison e, portanto, suas preferências iam para sua raça. E mesmo que houvesse, ele não se importaria muito com amigos e familiares. Enquanto olhava, Bert desceu do Ninho do Corvo. Capitão, vou preparar algo para comermos agora, disse Bert enquanto passava por Ian em direção à cozinha. Ian deu um aceno de cabeça. Depois voltou a olhar para o mar e ficou perdido em pensamentos. A vida deveria ser assim, relaxando com os amigos, aproveitando cada segundo. Ele soltou um sorriso de contentamento. Depois de um tempo, Bert os chamou para a sala de jantar, onde já havia preparado tudo. Todos entraram e sentaram-se ao redor da mesa. Depois serviram-se da comida. Ian achou esse exato momento adequado para falar sobre algo que ele tinha em mente desde antes. Ei, pessoal, eu queria falar com vocês sobre uma coisa. Vocês sabem, desde que adquirimos o navio, estou esperando até que eu e Robin consigamos alguns outros para se juntarem a nós antes de nomear o navio. Mas como isso já aconteceu, acho que é hora disso. Ian disse para o resto. Stella deu um pulo e se levantou de excitação. Ela era do tipo que era enérgica com coisas assim. Vamos fazer isso agora. Ela disse. Bert deu um aceno de aprovação. E Helene disse. Acho que o nome do navio deveria ser algo que todos nós gostamos ou queremos fazer. Ela disse, ajudando todos em seus pensamentos. Gosto de aventuras e de ser livre. Ian disse. Eu também. Stella disse. Eu também gosto disso desde que era jovem, disse Bert. Helene assentiu também. E Ian, que a conhecia desde antes, tinha certeza que ela era igual a ele, afinal eles compartilhavam suas ideias e sonhos quando ainda estavam na Terra.
Tudo que restou foi Robin, mas no final ela sentiu também. Gostaria de descobrir os segredos da história. Mas também gosto de como será divertida a jornada até lá. Ela disse. Então o tema do nome do navio deve ser diversão e aventura. Ian disse. Depois passaram mais 20 minutos pensando nisso enquanto comiam, antes que Robin pensasse em um nome que fizesse todos calarem a boca. A Odisseia. Embora o nome se concentre principalmente na jornada, a jornada em si será repleta de aventuras e momentos divertidos. Robin disse. Então o resto pensou sobre isso antes de todos concordarem. Como tal, o nome do navio foi decidido. A Odisseia. Capítulo 46. O homem mais forte vivo. Novo Mundo. Território do Barba Branca. O navio pode ser visto parado a uma distância de outro navio que é notavelmente muito maior. O navio menor tinha apenas 50 metros de altura, enquanto o maior tinha 3 vezes o seu tamanho. 160 metros. Era o navio de Ian, a Odisseia, e o Moby Dick pertencente aos piratas do Barba Branca. O navio do homem mais forte vivo neste mundo. O Moby Dick era um grande navio de guerra com uma figura de proa cachalote, ou melhor, cachalote, e como o nome sugere, a figura de proa da baleia era branca. Ian finalmente chegou ao seu destino. Ele estava no convés junto com o resto da tripulação. Como devo fazer isso se eu fizer isso com força como Shanks Ruivo fez? Seria desrespeitoso com o velho, mas eu também não posso ser muito fácil de lidar. Ian pensou consigo mesmo. A esta altura, os piratas do Barba Branca já sabem sobre eles. Ei pessoal, escutem. Quero que vocês fiquem aqui enquanto vou discutir as coisas com o velho, ok? Ian disse. Roger, aquele capitão. Bert disse com um sorriso. Ele e Ian ficaram muito próximos. Mas ele ainda não para de chamar Ian de título de capitão. Algo em que Ian ainda estava trabalhando. É claro que ele também se aproximou de Stella, mas como Ian e Bert eram homens, eles se relacionaram com muito mais facilidade e rapidez. Enquanto isso, Stella e Helene se aproximaram mais de Robin. Eles agora a tratavam como sua irmã mais velha, sendo ela mais velha. Em sua jornada para passar o tempo, Ian mostrou a todos como treinar para usar o barbear, e dentre todos eles Bert foi o único que conseguiu utilizá-lo em tão pouco tempo, possivelmente devido ao corpo aprimorado de sua raça. Stella deu um aceno de reconhecimento. Ela estava olhando o navio pertencente ao Barba Branca com admiração. Afinal, poucos teriam a honra de ver a figura lendária que é o Barba Branca, muito menos falar com ele como Ian estava planejando. Helene, porém, apenas riu de Ian. Por ser alguém que o conhecia, ela tinha certeza que Ian estava super animado com isso, pois agora mesmo ele iria conhecer, possivelmente, o personagem que mais gostou do anime. É claro que ela não o culparia por isso, já que ela também tinha uma certa mulher que queria conhecer e provavelmente ficaria tão animada se não mais quanto ele. Ian sabia o que a risada dela significava, então ele apenas balançou a cabeça com um sorriso enquanto voava para o Moby Dick. A tripulação que os vigiava foi alertada e pegou suas armas, espadas e outras armas enquanto se preparavam para a pessoa intrusa. Deles Ian conseguiu conhecer apenas 2 pessoas. O resto ele pensava que eram apenas comandantes regulares. Mas ele não se lembrava de todos os comandantes, então não tinha certeza. O primeiro ele presumiu ser Josu, que é um homem grande, muito musculoso, de peito largo, com armadura pesada e pele escura, chamado de gigante por Crocodile. Mesmo quando está curvado, ele tem aproximadamente o dobro da altura do crocodilo. Ele tem um rosto comprido com padrões de listras pretas na barba e no penteado. Suas pernas são relativamente finas em comparação com seus braços musculosos. Ele parece endurecido pela batalha e tem uma carranca perpétua no rosto. A armadura escura que ele usa e seu estilo de cabelo são muito semelhantes aos de um guerreiro asteca, com ombreiras escuras com parafuso cinza. No peito ele tem uma couraça vermelha enferrujada, cujas partes frontal e traseira são conectadas por tiras de metal que passam por ambas as clavículas. Em volta da cintura há um grande e elaborado cinto dourado, usado sobre o que parece ser uma saia verde semelhante às usadas pelos astecas, com decorações douradas perto da borda. Ele também usa o que parecem ser sapatos ou botas pretas e douradas com fivelas grandes e calças pretas com taxas combinando. A outra pessoa que ele viu era alguém que ele não confundiria de forma alguma. Marco a Fênix. Ele até lembrou que foi o primeiro comandante dos piratas do Barba Branca. Marco é um homem alto, magro, musculoso, de cabelos loiros com uma expressão um tanto sonolenta no rosto e alguma barba por fazer no queixo. Ele veste uma jaqueta roxa aberta e uma faixa azul clara adornada com um elaborado cinto amarelo dourado em volta da cintura. Ele usa calça cinza escuro até o joelho e sandálias pretas, e na perna esquerda ele usa o que parece ser uma espécie de decoração de palha, de maneira semelhante a Arlon. Enquanto seu peito estava nu, ele tem o símbolo da cruz e do bigode de lua crescente que lembra uma silhueta preta do Jolly Roger do Barba Branca tatuado nele. Ian parou um pouco distante deles no céu e mostrou o cartão Vivre para Marco, para que ele soubesse que não estava aqui para causar problemas. Como ninguém, Marco havia dado seu cartão Vivre e ficaria doente. Posso entrar no navio? Ian disse para Marco. Ele não queria ser um idiota e apenas intervir. Até mesmo o Ruivo Shanks enviou um mensageiro antes de embarcar no navio. Marco viu o cartão Vivre e relaxou um pouco. Ele olhou para seu pai um pouco antes de acenar com as mãos para sua família, companheiros de tripulação e dizer: "Tudo bem, pessoal, baixem suas armas e relaxem." Ele disse e todos fizeram o que ele disse. Ian interpretou isso como um sim ao seu pedido e flutuou lentamente perto dele. "Obrigado." Ian disse a Marco enquanto olhava para o centro do navio, onde um homem enorme estava sentado e olhando para ele. Enquanto Marco apenas sorria e se preparava para lançar a enxurrada de perguntas que tinha para ele. Era verdade que eles eram um bando de pessoas fáceis de lidar, mas ainda assim precisavam saber pelo menos algumas coisas. Mas quando ele estava prestes a começar, Ian o interrompeu. "É uma honra conhecer você, Marco a Fênix. Recebi este cartão Vivre do velho rei.
tenho algo urgente a dizer ao seu capitão. Ian voltou-se para Marco e declarou tudo em uma frase completa. Ele não era do tipo que falava besteira. Ele também gostava dessa pessoa desde o velho mundo. Ao terminar, ele começou a caminhar em direção ao velho. Como Ian causou uma grande perturbação desde que entrou no navio, todas as pessoas no convés estavam olhando para ele. Quando ouviram o que ele disse e o viram andando na frente, todos ficaram um pouco zangados com ele. Poucas pessoas comuns da tripulação gritaram com Ian quando ficaram em seu caminho. Ei, seu desgraçado, mostre algum respeito. Eles ainda continuavam, quando uma voz profunda e cheia de autoridade falou. Gente, afastem-se. Esse cara, se fosse desrespeitoso, teria nocauteado vocês diretamente. Todos vocês combinados não teriam feito diferença para ele. Esse homem é forte. Toda a tripulação, incluindo os comandantes da divisão, ficou chocada com isso. Eles sabiam que seu pai não iria brincar com algo assim. Instantaneamente todos olharam com cautela para Ian. Ian, que tinha um sorriso no rosto, ainda olhava para a pessoa que admirava. Barba Branca. Ele é um homem anormalmente grande, com altura de 666 centímetros, 21 minutos e 1 segundo e 0. Ao contrário de outros humanos de grande porte, porém, ele é bem proporcionado. Ele tem um rosto comprido, arado pela idade avançada e com muitas rugas ao redor dos olhos e muitas cicatrizes ao longo do peito e é muito musculoso. Ian viu que a cor dos olhos é amarela. Ele usava uma bandana preta na cabeça e adornava-se com um casaco de capitão branco, que pendia solto de seus ombros largos, e carregava seu símbolo Jolly Roger. Ele estava com o peito nu e usava calças leves e largas enfiadas dentro de suas grandes botas pretas, e uma faixa escura de pirata em volta da cintura. Ian também notou que Barba Branca está recebendo oxigênio e conectado a vários sensores médicos, possivelmente devido a problemas de saúde relacionados à sua idade. Então, pirralho, você está aqui para desafiar o mais forte? Você ainda está 100 anos adiantado para isso, Barba Branca disse com sua voz profunda. Capítulo 47. A mensagem. Novo mundo. Território do Barba Branca. No Moby Dick. O velho perguntou a Ian se ele queria desafiá-lo. Desafio pelo título de pessoa mais forte do mundo. Depois, houve apenas silêncio depois que o velho falou com sua voz profunda e retumbante ecoando ao redor. Todas as pessoas ao redor estavam esperando qual seria a resposta de Ian. Tais palavras ditas os deixaram tensos. Se ele estava aqui para desafiar o título de homem mais forte do mundo, juntamente com a forma como ele disse que Ian era forte, isso realmente os deixou nervosos com o que estava por vir. Não se podia culpá-los, entretanto, já que cada um deles era absolutamente forte em seus próprios direitos, mas para o pai deles dizer que poderia vencê-los combinados. Combinados, isso foi realmente o suficiente para deixá-los nervosos. Enquanto isso, com Ian, ele apenas ficou ali parado, enraizado em seu lugar, com um sorriso feliz no rosto, como uma criança pequena que ganhou seu doce, ou melhor, neste mundo, uma rena humanoide que ganhou seu doce? De qualquer forma, Ian realmente não conseguia entender esse momento. O personagem que ele mais gostou da série de sua última vida estava parado na frente dele agora, ou melhor, sentado. Mesmo assim, enquanto estava sentado, sua altura ainda era maior que a de Ian. Se ele se levantasse, teria 3 vezes o tamanho de Ian. Isso foi um pouco intimidante para Ian, mesmo sendo tão forte. Ele se virou e olhou para as pessoas ao seu redor como se elas não passassem de galinhas burras. E desafia o título de homem mais forte do mundo. Desafia um dos 4 imperadores do mar que governam o novo mundo, e também a pessoa mais forte entre eles. Desafie Edward Neugat, o homem mais próximo de One Piece após a morte de Goldie Roger e o homem conhecido como rival e igual de Roger. Ok, certo. Ele riu para si mesmo. Embora Ian estivesse bastante confiante em sua força para poder vencê-lo, ele não estava confiante o suficiente para fazê-lo sem grandes perdas de sua parte. O velho possuía uma fruta do diabo capaz de destruir o mundo, afinal. Suas habilidades desafiavam o céu, e ele não estava confiante de que suas defesas pudessem enfrentá-lo. Uau, essa força está praticamente escorrendo dele, Ian pensou consigo mesmo. Ele podia sentir que o nível do velho não era brincadeira. Afinal, ele não ganhou seus títulos aleatoriamente. Mesmo tão doente como estava, Ian poderia dizer que ele seria classificado como pico do reino terrestre, significando que ele provavelmente já esteve no reino do imperador antes, e Ian agora ainda estava longe do pico do reino terrestre. Claro, ele poderia usar seu modo de defesa, que aumenta sua força ao máximo, mas então eles só seriam iguais tanto em força física quanto em habilidades. Barba Branca com seus poderes Quake e Ian com sua telecinesia. Ian balançou a cabeça e voltou ao assunto. Em primeiro lugar, acho que as apresentações devem ser adequadas. Eu, chamado Ian Louis, tenho o prazer de conhecer alguém do seu status, Barba Branca. Tosse, e também não é por isso que estou aqui. Eu fui realmente enviado para conhecê-lo por alguém. Ian finalmente respondeu a ele. Ou algo assim, ele acrescentou mentalmente, pois ainda não tinha certeza sobre a origem da voz. Ian não pôde evitar que o tom de admiração em sua voz fosse ouvido, resultando em ele tossindo para mudar de assunto enquanto ainda falava. Enviado para me encontrar? Por quem? Barba Branca tinha um brilho de curiosidade nos olhos. A força que Ian sentia desapareceu agora que estava claro que ele não estava aqui para brigar. Claramente o velho também estava em guarda, assim como seus filhos, mesmo que não demonstrasse. Além disso, Ian percebeu uma sensação de cansaço no rosto do velho. E assim que pensou nisso, percebeu que todos os membros da tripulação compartilhavam o mesmo olhar. Ele presumiu que eles estavam preocupados com Ace, que já havia sido capturado pelos fuzileiros navais. Mesmo assim, Ian sabia que sua execução só seria anunciada uma semana depois. Bem, eu realmente não sei quem. Ian parou de falar enquanto pensava consigo mesmo, a que tipo de ser a voz que falava com ele poderia pertencer.
Na verdade, eu esperava que você me desse essa resposta assim que terminarmos nossa discussão. Ele então falou depois de um pouco de silêncio. Imediatamente depois que ele falou, a atmosfera tornou-se pesada e opressiva. Embora Ian ainda permanecesse indiferente, como se tudo estivesse como antes e nada tivesse mudado. Pirralho, você está brincando comigo? Barba Branca falou gravemente enquanto pensava que o pirralho à sua frente estava brincando com ele, e até mesmo na frente de sua tripulação. Sem falar que estava preocupado com seu filho, Ace, que foi capturado pelos fuzileiros navais. Não, fui incumbido de procurar você e entregar uma mensagem. Ian disse enquanto respondia ao velho antes de acrescentar depois. Eu nem sei quem é quem me encarregou de entregar a mensagem, na verdade nem tenho certeza se foi uma pessoa. Mas sei que a mensagem é extremamente importante. Tem certeza que quer ouvir isso na frente de sua equipe? Ian então perguntou a ele no final. Ele havia falado assim impulsivamente, mas depois de pensar um pouco sobre isso, percebeu que tinha acabado de colocar o velho em uma situação muito difícil. Como se o velho dissesse não, sua tripulação e família ficariam um pouco desapontadas por ele não confiar neles o suficiente para compartilhar isso com eles. Mas Barba Branca apenas bufou com desdém enquanto falava logo depois. Pirralho, fale já. Não tenho o dia todo para isso. Ele estava começando a ficar irritado com essa conversa. Até o vinho da garrafa grande que ele bebia estava começando a ficar com um gosto ruim. Os diávolos estão despertando e Ian disse cada palavra de cada vez. Quando ele terminou, Barba Branca levantou-se apressadamente da cadeira com uma expressão de puro choque estampada em todo o rosto. Esta foi a mensagem que fui incumbido de transmitir. Ian acrescentou. Depois de alguns minutos de silêncio, Barba Branca finalmente se recuperou. Ele então se virou depois de retirar o equipamento médico e começou a caminhar para o interior do navio. Sigam-me. Marco, Josu, vocês vêm também. Ele disse antes de desaparecer lá dentro. Posso convencer meus amigos a embarcar no navio? Ian disse rapidamente antes que o velho desaparecesse lá dentro. E foi recebido com um aceno silencioso, antes de Ian ir para a lateral do navio e levantar as mãos. Puxar? O que resultou em seu navio se movendo em direção a ele. Ele usou seu poder para trazer a Odisseia para o navio rapidamente. Ele então gritou para eles. Gente, subam aqui e conheçam a tripulação do homem mais forte do mundo. Haha, ele disse e riu antes de começar a seguir o velho para dentro. Mas antes de passar pela porta, ele de repente se lembrou alguma coisa e se virou e olhou para a tripulação no convés. Nenhum de vocês tem ideias estranhas sobre minha família. Ele falou ameaçadoramente. Antes de continuar, não explicando mais nada para eles. O que deixou para trás uma tripulação perplexa, mas assustada. Capítulo 48. Discussão meio. Quando Helene e o resto chegaram ao navio com a ajuda da tripulação do Barba Branca, eles começaram a notar como todos no convés os olhavam com uma expressão assustada no rosto. Mas não era muito visível, apenas eles eram altamente perceptivos e notavam isso. Um membro da tripulação do Barba Branca se aproximou para mostrar-lhes um quarto onde eles poderiam ficar dentro do navio. Helene e companhia compartilharam um olhar. Todos eles tinham olhares confusos devido às estranhas sequências de eventos. Então é assim que é a tripulação do pirata mais forte do mundo? Bert murmurou para si mesmo enquanto seguia o resto para dentro. Ele não se escondeu mais em uma capa, pois Ian lhe disse que não tinha mais motivos para se esconder. E como ele acreditava em seu capitão, ele fez o que ele disse. Além disso, não se sentiu mal por seu capitão se importar com ele. Robin estava ao lado dele e ela também olhava para a tripulação do Barba Branca enquanto permanecia em silêncio. Mas não parece que eles estão com medo de nós? Tem certeza de que eles estão sob o mesmo Barba Branca, que eu conheço? Stella respondeu com ceticismo. Afinal, o nervosismo deles era bastante óbvio para ela. Ei, isso não é uma coisa legal de se dizer. Bert a advertiu suavemente. Mesmo que ele sentisse que as coisas estavam erradas também. Mas ele certamente sabia como respeitá-los, ao contrário de Stella, que falava com uma voz que o outro lado conseguia ouvir. Bert está certo, Stella, você deveria mostrar algum respeito por eles, mesmo que um pouco. Helene também acrescentou quando eles finalmente chegaram ao quarto e começaram a relaxar nele. Acho que tem algo a ver com Ian. Robin disse, finalmente entrando na conversa. A maneira como a tripulação estava se comportando sugeria que Ian talvez tivesse feito alguma coisa. Mas ela não insistiu muito nisso, pois não era realmente importante. Helene também assentiu brevemente. MN, provavelmente sim, disse Helene. Foi por isso que ela advertiu Stella anteriormente. Como a tripulação do Barba Branca provavelmente estava intimidada por Ian, isso não dava a ela e ao resto o direito de desprezá-los por isso. Afinal, ela sabia o quão forte Ian era. Stella apenas deu uma breve risada, enquanto eles a repreendiam. Mas para si mesma ela entendia o que suas irmãs mais velhas estavam dizendo. Enquanto isso, o resto da tripulação do Barba Branca que ainda estava no convés finalmente entendeu a ameaça de Ian, já que toda a sua tripulação, exceto Min, eram mulheres incrivelmente lindas. Todos eles compartilhavam o mesmo pensamento. Então foi isso que ele quis dizer. Asterisco, 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 de volta ao Ian. Ele foi levado a uma sala grande o suficiente para caber facilmente na enorme estrutura de Barba Branca. Como Barba Branca estava prestes a explicar as coisas, Ian não pôde deixar de tremer de antecipação. Ele estava esperando por isso desde que soube disso. E agora a única pessoa que possivelmente sabe disso vai explicar, ele mal podia esperar por isso. Pirralho, esse nome, como você sabia disso? Barba Branca, depois de se sentar perto da cama de solteiro do quarto, virou-se para Ian quando ele perguntou, indo direto ao assunto. Como eu disse antes, não sei. Tudo o que sei é que uma voz contendo enorme poder e autoridade falou em minha cabeça e disse algumas coisas, além de dizer que eu deveria entregar uma mensagem. Eu já lhe contei o que é.
Já disse. Ian respondeu após alguns segundos de contemplação. Então o que mais essa voz disse? A maneira como ele disse as palavras disse a Ian que ele acreditava nele e que possivelmente conhecia o dono da voz. Ainda assim, ele olhou para os outros dois que estavam no quarto e se perguntou se deveria dizer essas coisas assim. Se você tem medo que eles espalhem as coisas, então não tenha. Meus filhos são confiáveis. Ele disse com um toque de orgulho escorrendo dele. E depois disso seus dois filhos estufaram o peito de orgulho. Após alguns segundos de silêncio, Ian finalmente suspirou enquanto falava em detalhes. Ele disse que um perigo alto o suficiente para destruir o mundo está se aproximando de nós. Ele me disse que eles estavam esperando por alguém como eu para ajudá-los. Então, quando sua voz estava desaparecendo, ele falou suas últimas palavras para mim. As palavras exatas são procurar respostas e entregar a mensagem. Ian também misturou algumas mentiras, afinal ninguém precisa saber que Ian não é deste mundo originalmente. Barba Branca fechou os olhos enquanto pensava nas coisas em sua cabeça. Depois do que pareceu 1 hora, mas na verdade foram apenas alguns minutos, Barba Branca finalmente abriu os olhos. Os Diavoloi. Tenho certeza de que vocês ficaram se perguntando o que são, ou melhor, o que são. Eu vou te contar. Mas antes de tudo, Marco, Josu, preciso que guardem para vocês o que ouvem aqui nesta sala. Meus filhos. Barba Branca disse a Ian antes de se dirigir ao filho no final. Quando eles assentiram, ele finalmente disse. Eu os conheço como sendo 3 demônios malévolos absolutamente horríveis, cheios de malícia e crueldade. Ele finalmente disse. Ian ficou bastante surpreso, embora tenha se preparado de antemão que os Diavoloi acabariam sendo uma raça ou algum tipo de fera maligna. Ele ainda ficou surpreso no final. Especialmente porque eles não existiam no mangá e anime originais. E 3 nisso. Antigamente aquela mesma voz de que você falou falava algo parecido com Roger. Ele então veio até mim e me contou sobre eles e nos unimos para cuidar deles. Um pouco mais fortes. Então, estávamos excessivamente confiantes em nós mesmos. Afinal, isso aconteceu nos dias em que estávamos no auge de nossas forças. Ele falou com um tom cheio de orgulho antes de suspirar amargamente no final. Cada um de nós passou a caçar um. E deixe-me dizer que mesmo que eu tenha ficado ainda mais forte do que antes, ainda me custou tudo para me livrar daquele Diavoloi em particular. Mais tarde, quando Roger e eu nos reagrupamos, descobrimos que ele também passou pelo mesmo processo e dificuldade. Como tal, decidimos que não subestimaríamos o terceiro e demos as mãos enquanto procurávamos por ele até encontrá-lo. Mas no final quase perdemos nossas vidas lutando contra ele. Ele era de fato uma espécie de líder para os outros dois, e com a força que vimos com nossos próprios olhos, era bastante compreensível. Barba Branca falou com os olhos turvos, como se estivesse se lembrando das mesmas coisas sobre as quais estava falando. Então, você deve estar se perguntando, por que a voz disse que eles estão despertando, certo? Barba Branca dirigiu-se a Ian depois de um pouco de silêncio e reminiscências. Capítulo 49. Discussão 2:2. Quando Ian acenou com a cabeça para indicar que era verdade e que ele estava realmente se perguntando sobre isso, o velho continuou com a explicação logo depois. Na época, até eu e Roger pensávamos que as coisas já estavam feitas e acabadas depois daquela batalha. Mas a voz disse a Roger que chegará um momento em que eles estarão de volta, quando aqueles bastardos Diavoloi estarão de volta. Eles... Dizia que eles não poderiam morrer enquanto aquele que estava por trás deles vivesse. Ele disse e parou um pouco pensando cuidadosamente sobre suas próximas palavras. Imagine a surpresa que tivemos. Roger e eu. Nós os matamos com nossas próprias mãos, você sabe, nós os vimos saindo deste mundo com nossos próprios olhos, mas nós dois sabíamos que o dono da voz não tinha motivos para mentir para nós. O outro choque que tivemos foi que quase morremos por eles naquela época, mas no final eles eram apenas servos de seu mestre. No entanto, até hoje ainda não há notícias de quem é esse mestre ou onde ele pode estar. Barba Branca riu amargamente para si mesmo ao terminar sua narrativa. Roger, aquele idiota, mesmo depois de testemunhar seus poderes, ele ainda continuou falando sobre como iria matar esse mestre. Mas ele nunca conseguiu encontrá-lo e muito menos matá-lo, ele disse antes de tossir um pouco forte, devido à sua doença e como ele se sobrecarregou por falar demais. Ian sabia que o velho diante dele estava extremamente doente. Mesmo que no anime ele parecesse bastante forte, foi apenas porque fez um esforço extra e queimou os 2 anos que lhe restavam de vida para ganhar aquela força momentânea que tinha na guerra. Seus 2 filhos entraram em pânico por um segundo antes de Marco vir apoiá-lo. Pai, Josu, se apresse e chame as enfermeiras, ele gritou para Josu pedindo-lhe para ser rápido, mas Barba Branca levantou as mãos em um movimento de parada. Estou bem, vamos terminar nossa conversa. Ele disse enquanto se dirigia a Ian depois. Então você não sabe quem é o dono da voz? Ian perguntou depois de um pouco de silêncio. Internamente ele também estava pensando nos acontecimentos atuais. Ele viu como o velho era. E se o que ele disse fosse verdade, então Ian precisaria dele para ajudar contra aqueles bastardos. Mas se ele deixasse as coisas como estão agora, o velho morreria na guerra que se aproximava para resgatar Ace. Mas mudar os acontecimentos iria bagunçar ainda mais as coisas do que já estão. Não, não quero. E nem mesmo Roger fez isso, ele respondeu. Mas eu imaginei que o dono da voz seria pelo menos tão forte quanto o mestre oculto dos 3 demônios. Ele acrescentou depois de um pouco de hesitação. Ele hesitou porque era apenas um palpite. MN, provavelmente seu palpite está correto. Ian deu um aceno de cabeça. Como ele pensava que era bastante provável. Tudo bem, eu decidi. Ian disse logo após deixá-los perplexos. Vou te ajudar. Ele acrescentou mais uma vez, mas isso só aumentou a confusão.
Considerando a verdadeira identidade e captura de Ace, acho que os fuzileiros navais estão planejando algo grande. Tenho certeza de que vocês mesmos teriam pensado na possibilidade. Vou te ajudar, ele disse esclarecendo as coisas. Gurahaliarra Barba Branca riu muito. Ele não conseguia acreditar no que esse pirralho estava dizendo, sem mencionar como ele sabia sobre Ace. Mas ele deixou isso passar. Mesmo no meu auge eu mal consegui vencer um daqueles desgraçados. E agora que estou assim, quer minha ajuda? Então você também sabe brincar, haha, ele finalmente falou depois de respirar fundo de sua barulhenta rindo. Não é uma piada e como eu disse, posso ajudá-lo a fazer algo a respeito dessa sua condição. Mais uma vez Ian os deixou confusos com suas palavras não especificadas. Olha, estou dizendo que posso fazer algo a respeito da sua doença, mas preciso que os dois saiam. Ian acrescentou apontando para Marco e Josu. Ao contrário do que ele pensava, os dois homens apenas olharam para ele em busca de uma confirmação de suas palavras, olhos cheios de um pouco de esperança. Ele entendeu que eles sabiam que seu pai estava chegando ao limite, então ficaram felizes com qualquer ajuda que obtivessem. Você está falando sério? Marco perguntou. E quando Ian assentiu, eles simplesmente saíram da sala em silêncio pouco depois. Eles não precisavam ouvir mais nada. Pela chance de seu pai ser curado, eles estão dispostos a fazer algo tão trivial. Vocês têm bons filhos, Ian disse logo depois que eles saíram. Ao que o velho riu com orgulho. Então vamos ao que interessa. Ian disse enquanto se preparava. Mesmo se você falhar em tudo que está planejando, eu não culparia você. Eu procurei uma cura por um tempo sem sucesso. Mesmo que eu já tivesse aceitado que minha era havia acabado, eu ainda queria envelhecer ainda mais e cuidar de mim, meus filhos, mas infelizmente não havia médico ou cura para mim. Barba Branca disse tentando consolar Ian caso ele falhasse em tudo que estava planejando. Mas seus olhos ainda continham um pouco de esperança. Haha, não se preocupe quando você sair daqui, você se sentirá como se estivesse de volta ao que era antes. E não me venha com essa besteira de estou preparado para morrer. Você deveria pensar em seus filhos, nada mais. Ian disse. Ele nunca foi fã de como Barba Branca morreu no anime. Embora tenham dito muitas coisas boas sobre ele, ainda mostraram muito pouco. Curar? Ele começou a canalizar sua energia para o velho assim que terminou de falar e agarrou seu braço. Foi sugerido que a doença do Barba Branca era câncer. Como tal, Ian tinha algum trabalho a fazer. Primeiro ele precisa confirmar isso, antes de decidir o que fazer. Quando sua energia entrou em seu corpo, ele foi capaz de confirmar isso. Enquanto isso, o Barba Branca ao lado sentia a energia cheia de vitalidade dentro dele, o que o deixou em um estado relaxado. Até mesmo os efeitos do álcool que ele bebeu foram rapidamente eliminados de seu sistema. Agora, tudo o que ele precisava fazer era ver se sua energia era capaz de destruir as células cancerígenas. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo seria livrar-se de todas as células cancerígenas, se possível. O terceiro passo seria consertá-lo internamente, curando todos os órgãos em falha. E finalmente seria revigorar seu corpo para que voltasse a ficar cheio de vitalidade. E pronto, Barba Branca ficaria como nova. E os bastardos do governo mundial receberiam o Barba Branca, de toda a sua glória, em vez do fraco chegar ao seu fim. Agora, mesmo que Ian soubesse que estava bagunçando as coisas, seus sentimentos de entusiasmo eram muito mais fortes do que sua ansiedade para ver como o futuro se desenrolaria a partir de agora. Capítulo 50. Curado. Na verdade, Ian já havia pensado nessa situação antes mesmo de embarcar neste navio e conhecer o velho. Ele já estava pensando sobre isso há algum tempo, seja para ajudá-lo com sua condição ou não. E a conclusão a que chegou foi que ele não se importaria muito em bagunçar a linha do tempo. A vida dele era fazer o que quisesse. E como ele gostava do velho do anime e do mangá, ele não iria deixá-lo morrer por um motivo tão estúpido. Além disso, a linha do tempo já estava bagunçada até onde ele podia ver. Ian então começou a girar sua energia dentro do corpo do Barba Branca em um ciclo. E uma vez que sua energia circulou uma vez no corpo do velho, ele sabia que era capaz de se livrar das células. Então ele chegou lá sem nenhuma brincadeira. O primeiro passo foi dado, e ele começou o segundo, que era se livrar das células. O processo foi um pouco doloroso, mas ele percebeu como o velho nem grunhiu de dor, o que era compreensível para Ian, já que Barba Branca devia sentir dores semelhantes constantemente por causa de sua doença. Depois de um tempo, Ian terminou e se sentiu um pouco cansado do processo, mas mesmo assim ainda poderia prosseguir com o próximo passo. Ele começou a terceira etapa agora que já se livrou completamente das células cancerígenas. Desta vez ele sentiu que era um pouco mais fácil do que se livrar das células cancerígenas de antes, mas mesmo assim ainda estava sobrecarregando sua resistência. Então ele fez uma pausa de alguns minutos toda vez que curava um dos órgãos feridos ou com defeito, dentro do corpo do velho. Ele tinha muitos deles e Ian imaginou que fosse assim por causa de sua idade avançada, já que nenhum médico poderia curá-lo completamente. Então, finalmente, depois que ele concluiu essa tarefa, tudo o que restou foi circular a energia dentro de seu corpo para revigorá-lo e encher seu corpo de vitalidade, semelhante ao que ele fez com Rei e sua esposa quando os conheceu, além de Robin. Mais tarde, depois que ela sentiu um pouco de ciúme. Desde que começaram, Barba Branca parecia ter entrado em algum tipo de transe. É claro que ele estava sentindo as mudanças acontecendo com ele mesmo assim, e sentia-se ficando mais saudável a cada segundo sob as mãos de Ian. No final, quando ele acordou do transe, encontrou Ian respirando com dificuldade enquanto estava sentado no chão. Ele lançou-lhe um olhar agradecido e jurou interiormente que ficaria para sempre em dívida por esse favor que Ian lhe fizera, por esta chance para ele ficar com sua família no futuro. A razão é que ele sentiu seu corpo tão saudável quanto possível. Na verdade, a maioria das coisas e técnicas que ele não conseguia mais usar devido ao envelhecimento do seu corpo, agora eram fáceis de executar, como se ele voltasse a ser um jovem no auge. Ele soltou uma risada barulhenta que foi ouvida por todo o navio pela pura felicidade que sentia. Gurahalianha.
Espere por mim, Ace. Estou vindo por você. Barba Branca está de volta, ele gritou o mais alto que pôde, como se sua voz fosse alcançar seu filho, Ace, através dos mares. Marco e Josué, que estavam ao lado, entraram apressadamente na sala e observaram os arredores antes de ficarem ali em estado de choque com o que viram. Seus rostos naquele momento continham uma mistura de emoções que iam da descrença à felicidade. Logo as lágrimas começaram a cair livremente de seus rostos. Asterisco, 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 asterisco. De volta à tripulação de Ian, na sala do navio que lhes foi designada. Eles estavam apenas sentados e saboreando as diversas comidas, algumas pessoas os haviam trazido mais cedo, e conversando entre si, quando ouviram os gritos do velho reverberando pelo navio. O que ele quer dizer com estar de volta? Stella perguntou perplexa logo depois que as risadas cessaram. Ela não conseguia entender por que ele diria algo assim do nada. Embora ela pudesse entender sobre Ace, como era conhecido, ele estava detido pelos fuzileiros navais há algum tempo. Robin e Helene eram os únicos entre os 4 que sabiam alguma coisa sobre isso. Robin sabia disso, pesquisando várias informações sobre o Barba Branca, quando ela ainda era membro da organização do crocodilo no passado, pois parecia que o crocodilo odiava o velho. Mas ela só sabia que ele sofria de uma doença que ninguém conseguia curar. Não é o tipo exato de doença. Enquanto isso, Helene sabia a mesma coisa do anime e do mangá, assim como Ian. E ela já viu Ian curar Bert, então ela não ficou extremamente surpresa como o resto. Ela foi capaz de conectar os pontos rapidamente. Eu tinha ouvido falar no passado que Barba Branca estava sofrendo de uma doença que o proibia de exercer todos os seus poderes. Acho que era verdade. E Ian deve ter feito algo a respeito. Robin disse enquanto tentava explicar as coisas para sua família. Provavelmente eu também ouvi algo assim. Helene acrescentou depois dela. Enquanto isso, Bert e Stella ficaram surpresos. Este notório pirata que plantou o terror nos corações de todos os seus inimigos, aquele que conquistou inúmeros territórios neste vasto mar, estava realmente doente. Eles não poderiam imaginar ouvir algo assim. Mesmo doente, ele ainda era forte o suficiente para ser chamado de o homem mais forte do mundo. Mas e agora que ele provavelmente estava curado? Os dois compartilharam o mesmo pensamento. Uau! Stella exclamou com espanto, em parte para Barba Branca e o que ele pode fazer agora para estar saudável, mas principalmente para Ian e seus modos misteriosos que provocaram essa mudança. Bert também tinha algum respeito por Ian Cine antes, mas agora ele tinha todo o respeito. Afinal, ser capaz de fazer algo assim é incrível. E ele também queria ver o que o velho poderia fazer agora que estava curado da doença que o atormentava todo esse tempo. Capítulo 51. Preparativos. Novo Mundo. Território do Barba Branca. Navio Moby Dick. Podia-se ver uma série de navios muito menores amarrados com uma corrente a 3 enormes navios que pareciam baleias. Incluído entre os navios menores estava o Ian's Odyssey e foi acorrentado diretamente ao Moby Dick. Uma semana já havia se passado desde que Ian ajudou a curar o velho de volta ao seu estado original usando sua habilidade. Afinal, ele sentiu que precisava de sua ajuda contra aqueles demônios. A notícia da execução de Ace já foi anunciada há poucos dias e logo chegou à tripulação do Barba Branca. Mas ele não entrou em pânico nem nada parecido. Ele se preparou calmamente para a próxima guerra que enfrentará contra os fuzileiros navais por tentarem algo assim contra ele e seu filho. Ele primeiro chamou de volta todos os piratas sob seu comando para anunciar a notícia da guerra que se aproximava. A razão pela qual ele não entrou em pânico foi que agora que estava saudável, ele não temia ninguém sob o céu, assim como seu antigo eu costumava fazer. Quanto à saúde, ele sentiu que voltou a ser o antigo Edward Neugat, rival de Rogers. Ele sentiu que com sua força agora, merecia aquele título mais uma vez. E como era esse o caso, ele estava confiante em agitar os fuzileiros navais desta vez. Sem mencionar que alguém tão forte quanto ele ou possivelmente ainda mais forte estava se juntando a ele na luta. Essa pessoa é Ian. Só de pensar nisso ele mal podia esperar para ver a cara daquele maldito Sengoku quando eles comessem poeira. Seria um momento inestimável. Um que ele vai lembrar por muito tempo. Desde que foi curado ele começou a sorrir mais e a rir ainda mais com os filhos. Nos primeiros dias após a cura, todo o navio estava em clima festivo, onde festejaram até o amanhecer, e todo mundo estava cansado de beber demais, exceto Ian. É claro que não teve problemas em consumir grandes quantidades de álcool devido à sua limpeza energética. Toxinas. Com isso ele acabou ganhando muitas competições que os meninos começaram, e muito dinheiro não que ele precisasse. Falando em Ian, ele neste momento estava com sua tripulação no convés tomando um lado do navio só para eles. As 3 garotas estavam relaxando em espreguiçadeiras, com exceção de Robin lendo um livro que achou interessante em vez de apenas dormir, enquanto Bert estava um pouco afastado delas, e treinava sua espada desferindo golpes consecutivos contra um oponente invisível. Cada golpe dele era como um fantasma, extremamente leve e difícil de rastrear e defender. Tal era a vantagem da força superior da sua raça. Embora Ian tenha dito a eles para relaxarem, Bert sempre gostou de treinar, então Ian simplesmente o deixou fazer o que quisesse. Ian se moveu em direção a eles. Ele acabou de receber do velho o plano de ação sobre como eles iriam atacar. Os últimos dias foram passados assim com ele apenas festejando com os outros e compartilhando bebidas com o velho. Ele estava andando enquanto meditava consigo mesmo. A única poderosa o suficiente para se juntar a ele enquanto luta ao lado do velho seria Helene. O resto ainda estaria em perigo se participassem, por isso ele iria explicar isso a eles agora. Bert o viu chegando e o cumprimentou. Oh, ei capitão, você terminou sua palestra? Bert disse. Ele sabia que Ian estava vindo de sua conversa com Barba Branca sobre a guerra que se aproximava. Pessoalmente ele não queria participar da guerra, mas como seu capitão e suas irmãs provavelmente iriam participar, ele sentiu que tinha que protegê-los. Sim, terminamos e tenho algo a dizer a vocês. Ian respondeu quando finalmente os alcançou.
As meninas sentaram-se e esperaram pelo que ele tinha a dizer. Decidi que entraria na guerra sozinho pela nossa parceria com os piratas do Barba Branca. Ele disse. E notou como Helene ia dizer alguma coisa, então ele levantou as mãos para ela esperar. Mas como tenho certeza de que minha querida Helene não deixaria isso acontecer, decidi que ela se juntaria a mim também. E quanto a vocês, iriam para um lugar seguro e esperariam que viéssemos depois que a guerra terminasse. Levarei a Odisseia com você. Ian disse. E felizmente para ele, o resto sabia quando recuar. Uma guerra tão grande não era para eles. E eles conheciam os pontos fortes de Helene e Ian, então não reclamaram disso. E Bert, que planejava dizer algo também, apenas engoliu as palavras. Mesmo que ele quisesse vir também, ele sabia que sua força diante de Helene e Ian não era muita, então ele entendeu que seria apenas um obstáculo. Ian, que estava olhando para eles, notou Bert, e sabia o que se passava em sua mente, mas ele não poderia arriscar suas vidas em algo assim. Se não fosse ele conhecendo os poderes de Helene, ele não a atraria de jeito nenhum. Helene tinha poderes que permitiriam que ela se escondesse de todas as pessoas na guerra, como tal, ela poderia simplesmente se esconder usando suas sombras e atacar a oposição. No entanto, na eventualidade de ela ser encontrada, suas habilidades de recuar são as melhores. Ainda melhor que Ian. Mas o que Ian não percebeu enquanto estava ocupado com Bert foi como Robin franziu a testa por um breve segundo antes de ela também balançar a cabeça em concordância. Bert, você estaria no controle enquanto Helene e eu não estivéssemos com você. Considerando como você é o único com melhores habilidades de navegação, acho que é apropriado. Embora Robin possa ajudá-lo também. Ian disse ao que eles mais uma vez acenaram com a cabeça sim. Mas o mais importante é que vocês se exercitem e treinem mais, para não ficarem enferrujados. Também quero que saibam que não estou desprezando vocês. Só quero que fiquem seguros. Eu nem gostaria que Helene viesse, mas você sabe como ela é, Ian disse enquanto lançava uma visão no final que conseguiu irritar Helene. Ela olhou para ele, e ele tossiu enquanto virava a cabeça para o lado, evitando contato visual. E todos entenderam o que ele estava dizendo, mas ainda riram às custas dele, até que o olhar foi redirecionado para eles e eles se acalmaram instantaneamente. HMPH Helene então deu uma pequena risada. Capítulo 52, Os Sentimentos de Robin. Novo Mundo. Território do Barba Branca. Navio Moby Dick. No convés. Assim que Ian terminou de falar sobre o papel de cada um, ele fez um gesto para que Bert se aproximasse dele. Depois de fazer isso, ele sussurrou para ele para que outros não ouvissem suas palavras. Eu confio em você, Bert. Como tal, dou-lhe a responsabilidade de proteger nossa família na minha ausência. Ian disse em voz baixa que tinha certeza de que o Vison seria capaz de colher, mas não o resto. Ele também sabia como Bert costumava ser, por isso não disse mais nada para transmitir suas palavras. Na verdade, ele realmente confiava nele e depois de Helene, ele era o membro mais forte da família, então merecia isso. Ao longo dos dias que passaram juntos, Ian deixou de considerá-los seus amigos e passou a chamá-los de família. Como cada um deles sentia uma afinidade um com o outro. Bert, por sua vez, ficou honrado por Ian confiar nele o suficiente para deixar as coisas em suas mãos. Como tal, ele deu um forte aceno de reconhecimento apesar da responsabilidade que lhe era dada, antes de voltar a treinar, desta vez com ainda mais vigor nos olhos. Ian começou a caminhar de volta para o quarto compartilhado dentro do navio do Barba Branca, quando Helene, que estava parada ao lado, começou a se aproximar e se juntou a ele enquanto segurava a mão dele. Mais uma vez Robin tinha uma expressão descontente no rosto, que infelizmente para ela foi notada por sua irmã mais nova, Stella, que lhe deu um sorriso, que praticamente dizia que ela iria sofrer uma provocação infernal a partir de agora. Mas Robin ainda não percebeu nada disso. Caramba, aquela megera. Ela está me adiantando mais uma vez, Robin pensou amargamente consigo mesma. Embora ela tenha dito megera, era apenas seu ciúme falando. Ela sabia que Helene nem tinha consciência de seus sentimentos, então não era razoável culpá-la por isso. Mas ela estava ficando cansada de vê-lo se aproximando cada vez mais, enquanto ela permanecia muito atrás. Na verdade, há algum tempo, desde que ele a salvou precisamente, Ian era tudo em que sua mente conseguia pensar. Ela ficou perplexa porque não conseguia parar de pensar nele por um tempo, mas devido à sua grande inteligência ela logo entendeu o motivo. Só havia uma razão para isso acontecer. Ela começou a gostar dele. Desde que a salvou, ele já havia plantado as sementes para ela começar a gostar dele. Acrescentando a isso que ele a fez se juntar à sua tripulação, deu-lhe a família que lhe faltava com irmãos e irmãs, para não mencionar a única coisa que ela precisava, considerando a sua relação com o governo. Ele deu proteção a ela. Proteção absoluta nisso. Depois vieram os fatores que selaram o acordo. Sua aparência, força e personalidade. Ele era uma pessoa encantadora com sua aparência. Ela se via corando toda vez que olhava para seu corpo bem esculpido nos momentos em que ele usava apenas shorts para nadar ou apenas se trocar. Assim era Ian. Ele estava sentado, quando de repente tira a camisa e pula no mar para nadar. Às vezes ele até mergulha mais fundo e volta com um peixe enorme que ficaria guardado para cozinhar mais tarde. Sua força o igualava a alguém tão forte quanto o Barba Branca, ou talvez então não houvesse mais o que falar nisso. E havia também o fato de que ela sentia que ele estava ficando ainda mais forte com o tempo, já que a força de Ian não deveria ser questionada. Quanto à sua personalidade, ela achou isso admirável. Se ele encontrasse alguém precisando de ajuda, ele a emprestaria. Mas ele não era um santo, então não se esforçava para procurar pessoas que precisavam de ajuda, o que era outra coisa que ela gostava nele. Além disso, ela já havia entendido que ele não hesitaria em matar aqueles que considerasse cruéis ou maus, pela forma como ela o viu operar. Ela fazia parte do mundo subterrâneo há algum tempo, então sabia como o mundo funcionava e não queria que a hesitação dele em matar fosse sua ruína. Tudo nele parecia para ela a pessoa perfeita para se estar, mas infelizmente para ela, alguém chamado Helene estava no caminho dela.
Demorou um pouco para aceitar que gostava dele, mas assim que o fez, descobriu que ele já estava apaixonado. Então ela não pôde deixar de franzir a testa com desgosto e um pouco de ciúme cada vez que os dois se aproximavam, como aconteceu hoje, quando Elaine agarrou as mãos dele. Ela balançou a cabeça por enquanto e voltou a ler o livro que havia deixado de lado quando Ian chegou mais cedo. Ela pensaria mais sobre isso mais tarde, antes de dormir, onde sua mente estaria mais focada. Dito isto, mesmo que ela quisesse deixar o assunto de lado por enquanto, sua irmã mais nova discordou. Irmã mais velha, Robin, não pude deixar de notar como você parecia mais cedo quando viu Ian e Elaine. Você está doente? É por isso que você parecia descontente? Estela disse com um sorriso inocente em seu lindo rosto delicado. Ou talvez você goste de caldo grande. Ela continuou dizendo com um sorriso maligno. Mas 2 braços brotaram de seus ombros e fecharam sua boca em um instante. Mas era inútil ela saber que Bert, que estava por perto, já teria ouvido isso por ser um Vison e tudo mais. Robin tinha uma expressão de descontentamento no rosto. Ela sabia que estava prestes a sofrer uma provocação infernal quando deu um suspiro cansado. Ela sabia que Bert não se importaria muito com o que ouvisse. Mas se Elaine por acaso ouvisse Stella, ela não seria rápida o suficiente para se esconder em um buraco de vergonha, como estavam no mar. Capítulo 53. Instinto. Novo Mundo. Território do Barba Branca. Moby Dick. De volta ao Ian. Quando ele e Elaine chegaram ao quarto compartilhado, ele olhou para Elaine um pouco e tinha um sorriso desamparado no rosto. Você realmente gosta tanto assim? Ele não pôde deixar de dizer amargamente, pois sabia exatamente o que ela estava fazendo antes. Hehe, você deveria pelo menos me deixar me divertir tanto. Além disso, eu acho que Robin precisa lidar com seus sentimentos por você por conta própria, e uma vez que ela tenha coragem de enfrentar você, então, e só então, eu pararia. Brincando com ela e bancando bobo como se eu não soubesse que ela gosta de você. Elaine disse, com um sorriso simples adornando seu lindo rosto. Ian sentiu enquanto se inclinava para mais perto dela e a segurava em um abraço com as mãos em sua cintura. Ele já havia explicado a ela que gostava de Robin, e desde que pensava que ela estava morta ele vinha evitando esses sentimentos. Eu entendo. E depois? Ele perguntou a ela enquanto olhava em seus olhos. Eu sei o que você realmente quer saber com essa pergunta. Ela disse com um pequeno olhar. Mas relaxe, não sou cruel por fazer você escolher entre nós. Ela acrescentou quando viu ficar tenso e seus braços apertarem. Só então ele soltou a respiração que não sabia que estava prendendo desde que ela começou a falar. Claro que não vou, pois já sei que você me escolheria. Ela acrescentou com um sorriso travesso. Sim, claro que sim. Ian se esforçou para sorrir de volta para ela. Na verdade, se ele tivesse essa opção de escolha, ele realmente escolheria Elaine. Essa decisão foi final e já gravada em pedra. Só estou brincando, idiota. Haha. Claro, não vou colocar você nessa situação. Para ser sincero, não me importo de compartilhar com ela. Como já sei o quanto você gostava dela naquela época, quando tudo isso coisa era apenas um anime. E já que meu propósito é aproveitar a vida ao máximo desta vez, não vou roubar isso de você. Seu verdadeiro problema será se ela estará disposta a compartilhar também esse mundo inteiro. Foi na verdade apenas uma fantasia feita para a diversão de seus leitores. Como tal, não vejo razão para não nos divertirmos agora que estamos vivendo nisso. Ela finalmente falou séria depois de uma pequena risada. Ian deu um breve aceno de concordância. Bem, vou deixar esse problema até o dia em que chegar. Ele disse. Agora, porém, ele tinha uma guerra para a qual se preparar. Uma guerra que ele tinha certeza que seria muito mais diferente do que no canhão, considerando o quanto as coisas mudaram. A propósito, por que você disse a eles para saírem primeiro? Você esqueceu que eu poderia usar minhas sombras para nos teletransportar se precisarmos? Ela curiosamente perguntou. Houve alguns segundos de silêncio, antes que uma risada seca saísse da boca de Ian. Haha, eu fiz, ele admitiu prontamente. Esta seria sua esposa, ele não via motivo para ficar envergonhado com algo assim. Bem, isso muda um pouco os planos. Podemos garantir que o resto esteja em um lugar seguro, antes que ambos possamos nos juntar ao velho. Quanto ao momento, faremos com que eles nos liguem na hora certa. Certo, isso vai funcionar. Ian pensou consigo mesmo. Você também poderia finalmente integrar o DNA da tribo Min, não? Elaine acrescentou de lado. Não foi surpresa que ela soubesse disso. Afinal, não havia ninguém mais apropriado para contar do que ela. Ian deu um aceno de cabeça. Certamente será útil, faltavam apenas 2 dias. E seriam suficientes para que chegassem a um lugar seguro. Asterisco, 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 asterisco. Os 2 dias já haviam passado e o tempo de guerra estava se aproximando. A qualquer momento Ian estava antecipando a ligação. Sabendo muito bem que no momento em que se teletransportasse estaria na presença de exércitos de homens, fuzileiros navais e piratas. Ele já havia integrado o DNA do Min que recebeu de Bert. E embora o efeito que teve não tenha sido perceptível no início, com ele e Elaine tomando medidas para descobrir o seu efeito, ele finalmente chegou a uma conclusão quanto ao seu efeito. Foi como se ela tivesse se escondido completamente dele, de uma forma que não importa o que ele fizesse ele não a encontraria. Ela havia atirado com seu rifle de precisão, com o mais fraco de seus tiros, é claro. Mas o que aconteceu acabou chocando os dois. Ele se esquivou facilmente, evitando. Mesmo sua observação de aqui em seu estado atual não permitiu que ele fizesse isso. É claro que se Ian usasse sua observação aqui junto com a telecinesia, ele seria capaz de encontrar Elaine facilmente. E depois de alguns testes semelhantes a esse, ele concluiu que era uma espécie de sensação de perigo a nível instintivo. Quando tentaram a mesma coisa com Bert, finalmente confirmaram seus pensamentos anteriores.
Bert não conseguiu se esquivar, mas era evidente pelo seu pelo arrepiado que ele sabia que estava sendo atacado. Foram apenas os fortes reflexos e o corpo de Ian que lhe permitiram se esquivar. Atualmente Ian estava sentado em uma casa em uma ilha que ele considerava segura para sua tripulação e navio ficarem. Ao seu lado estava Helene também. Eles já haviam se despedido de Robin e companhia que estavam dentro de casa. Ele respirou fundo para acalmar seu coração batendo. Então deu uma olhada mais uma vez em seu anel para ter certeza de que tinha tudo o que precisava. Ele comprou algumas armas que precisaria para que seu talento brilhasse ao máximo. Ele também finalmente conseguiu comprar a arma na qual era mais proficiente, junto com algumas que funcionariam com sua telecinesia. Ele acabou de verificar quando Dendem Mushi ao seu lado começou a tocar. Ei, pirralho, está na hora. Quando ele agarrou, a voz do velho foi ouvida. Ian trocou um olhar com Helene antes de ambos sorrirem e desaparecerem dali em um redemoinho de sombras. Capítulo 54. Guerra dos Melhores. 1. Ilha de Marineford. No paraíso. Marineford é uma ilha em forma de lua crescente composta inteiramente de tijolos e aço, com canhões nas bordas externas. Na parte de trás da ilha, grande, alto e orgulhoso, está o edifício do quartel-general da Marinha que inspirou medo nos corações de muitos piratas. O edifício é um grande palácio antigo de vários andares em estilo japonês, com a base contendo kanji para fuzileiros navais, com o símbolo dos fuzileiros navais no meio. Ao redor dos 4 cantos cardeais do edifício há uma pequena montanha com um pequeno edifício no topo e uma bandeira com o símbolo dos fuzileiros navais colocada no topo de cada telhado. Neste momento já foi anunciado que Ace será executado, e em todo o mundo as pessoas expressam suas opiniões sobre a execução e se o velho Barba Branca realmente aparecerá para tentar salvá-lo. Alguns duvidam de sua força devido à sua idade avançada e ao número de forças da Marinha prontas para detê-lo. Outros, que conheceram pessoalmente Barba Branca em algum momento de suas vidas e até se aposentaram da pirataria apenas por estarem diante de sua presença, pensam o contrário, pois sabem que sua força não tem limites. Às vezes, ficar na frente de alguém que atingiu o pico faria você perder seus sonhos e entrar em depressão. Até as crianças conhecem a força bruta do Barba Branca e, portanto, cantam uma canção de recreio sobre ele. Enquanto isso, os habitantes de Marineford, a cidade onde residem as famílias dos fuzileiros navais, foram evacuados devido à guerra que se aproxima para sua segurança. No arquipélago Sabaldi, foram instalados monitores para transmitir a execução aos seus habitantes. Os navios patrulha enviados para lidar com as forças avançadas do Barba Branca foram afundados e nunca mais se ouviu falar deles. Assim, todos em Marineford estão compreensivelmente nervosos, pois as 3 horas até a execução de Porgas de Ace continuam em contagem regressiva. John Giante, que é um vice-almirante da raça dos gigantes, reúne suas forças enquanto impressionantes 100.000 soldados de elite se preparam para a batalha. 50 navios da Marinha estão estacionados ao redor da ilha com canhões alinhados ao longo da costa. E na linha de frente de tudo isso estão ninguém menos que os 7 senhores da guerra restantes, Kuma, Moria, Doflamingo, Miel e Boa Hancock, com exceção de Jinbei, que se recusou a participar da guerra contra o Barba Branca e foi jogado na prisão. Na parte traseira da ilha, Ace está localizado no topo da arquibancada de execução. Vigiando sentados em cadeiras na parte inferior da plataforma, estão os 3 almirantes da Marinha, Kizaru, Akainu e Aokiji. Com isso, quase todas as forças de justiça imagináveis estão reunidas esperando que Barba Branca faça sua jogada. Em todo o mundo, o público fica chocado ao saber que Roger teve um filho e que sua linhagem vive até hoje através da boca de Sengoku, que subiu para ficar perto de Ace. Aqueles em Marineford ficam sem palavras, embora aqueles que conhecem Luffy pessoalmente, Hancock, Kobe e Almepo, fiquem surpresos ao descobrir que Luffy e Ace não são realmente parentes. Enquanto isso, Garp continua pensando no passado, quando se encontrou com Roger em sua cela antes de sua execução. Roger explicou que teria um filho, mas não viveria o suficiente para vê-lo e solicitou pessoalmente a Garp que cuidasse dele, sabendo o que aconteceria se Rouge ou Ace fossem encontrados pelo governo mundial. Garp parecia relutante com essa ideia naquele momento, mas Roger acreditava que Garp honraria seu pedido final. No final, ainda se resume a este suspiro. Garp suspirou cansado para si mesmo enquanto o vice-almirante Tsuru o observava ao lado. A ordem é dada para se preparar para a batalha enquanto Sengoku olha surpreso para a frota de navios piratas que se aproximam da base, todos liderados por capitães piratas que alcançaram a infâmia no Novo Mundo e passaram a apoiar Ace para sua surpresa. Os fuzileiros navais, no entanto, evitam atirar neles, tentando localizar o próprio Barba Branca. E então aconteceu. Tendo revestido seu navio para aparecer bem no centro da baía da ilha, o Moby Dick, assim como outros 3 navios com 14 comandantes a bordo, chegam debaixo d'água para surpresa dos fuzileiros navais. E foi nesse momento que Ian apareceu entre eles de repente, vindo das sombras projetadas pelo mastro, que ninguém percebeu nem remotamente. Enquanto isso, Helene permaneceu escondida nas sombras para ganhar vantagem desde o início. Todos aqueles que viram Ian pensaram que ele era um novo comandante do Barba Branca, incluindo os 3 almirantes, Sengoku e até mesmo Garp que o conhecia antes. Barba Branca sobe para a frente de seu navio enquanto cumprimenta Sengoku, não mais preso ao seu equipamento médico e pronto para a batalha. Ele fala com Ace. Espere um pouco, Ace. Barba Branca falou com um sorriso no rosto. E Ace, que estava dominado pelas emoções desde os momentos em que os piratas vieram atrás dele, embora a culpa fosse dele, pois ele desafiou sua figura paterna, explodiu em um grito. Pops, ele gritou o mais forte que pôde.
Enquanto isso, Sengoku e o resto ficaram chocados. Não apenas porque Barba Branca estava tão perto deles desde o início, frustrando seus planos, mas também devido à sua aparência. A figura do velho parecia robusta e cheia de vida, diferente do que pensavam antes. A inteligência deles relatou a notícia de que Barba Branca estava doente. Mas ele com certeza não parecia assim agora que colocaram os olhos nele. Assim como aconteceu no anime, Ian observou Barba Branca dobrar as pernas e cruzar os braços, antes de repente dar um soco no ar, quebrando-o como um espelho. Rachadura. Imediatamente após Sengoku falar com seus fuzileiros navais. A força militar por si só não será suficiente para deter o Barba Branca. Este homem diante de você tem o poder de destruir o próprio mundo. Ele os avisou com uma voz grave. Aokiji desapareceu de seu lugar entre os 3 almirantes enquanto saltava alto no céu. Era do gelo, 2 finas lanças de gelo dispararam de seus braços em direção a cada onda e as congelaram em um segundo. Ian viu que era igual ao anime. A responsabilidade dos tsunamis ficou com Aokiji, que resolveu o problema com sua era glacial. Depois ele congelou a baía junto com os navios dos piratas, ao que os fuzileiros navais aproveitaram para bombardeá-los com tiros de canhão. Os capitães piratas respondem na mesma moeda, avançando para a baía agora congelada para lutar. Os vice-almirantes rapidamente os encontram e a luta atinge rapidamente níveis caóticos. Então, conforme refletido nos olhos de Ian, a Guerra dos Melhores começou. Capítulo 55, Guerra dos Melhores 2, Ilha de Marineford. No paraíso, Ian assistiu calmamente do lado de fora enquanto a guerra começava. Ele planejou não interferir agora. O plano já estava elaborado entre ele e o velho. A responsabilidade de salvar Ace ficou com aquele que tinha grande vantagem de velocidade. Enquanto isso, o velho causaria estragos e mostraria ao mundo e aos fuzileiros navais o que significa irritar o homem mais forte do mundo, aquele que não é mais atormentado por sua doença. Ian notou como Miel deu o primeiro passo entre os 7 senhores da guerra, alegando que queria ver a diferença de força entre ele e Barba Branca antes de desembainhar sua espada e soltar um golpe tremendo que vai direto para Moby Dick. Porém, antes que ele possa acertá-lo, Josu, o capitão da 3ª divisão dos piratas do Barba Branca que faz jus ao seu título, corre cobrindo-se com um diamante e o intercepta e depois o desvia para o céu. Kizaru de repente fez seu movimento, aparecendo no ar e disparando uma série de raios de luz contra a Barba Branca. Mas também foi interceptado, desta vez pelo comandante da 1ª divisão Marco, que fica coberto de chamas azuis após o ataque. Marco afirma que o Barba Branca não pode ser derrotado no primeiro turno, o que levou Kizaru a comentar o quão assustadores são os piratas do Barba Branca. Que assustador, ele pronunciou sua palavra lentamente como era conhecido sobre ele. Embora Ian tivesse certeza de que Kizaru estava sendo sarcástico. Entre os 3 almirantes e o almirante da frota e até mesmo Garp, Kizaru era aquele com quem ele era mais cauteloso. Especialmente porque a missão de Ian era recuperar Ace. Ele só podia esperar que o cara não falasse sério mais uma vez, como foi mostrado no anime uma e outra vez. Enquanto isso, nas sombras do navio, eles estavam. Helene estava em uma posição confortável para atirar com seu rifle de precisão. Conforme planejado, só atirarei nos fuzileiros navais mais fracos por enquanto. Ela pensou consigo mesma enquanto atirava em outro fuzileiro naval que estava lutando contra um pirata empunhando uma espada. Ela não o matou, mas seus tiros serviram mais para ajudar o pirata. Ela atirou nele a mão que o levou a largar a espada, e então o pirata aproveitou-se disso e deu-lhe um soco até deixá-lo inconsciente. Por enquanto ela só continuará a fazer isso de acordo com a sua missão na guerra. Ian estava esperando por sua chance de começar. Quanto ao que estava acontecendo na guerra, ele não prestou muita atenção e focou apenas em Akainu. Então, quando Akainu fez o punho gigante de magma e ele explodiu em meteoros, ele finalmente fez seu primeiro movimento. Ele espalhou diretamente sua telecinesia ao máximo que pode e controlou cada rocha de magma para atingir perto dos fuzileiros navais em vez dos piratas. Era apenas perto deles e não sobre eles porque ele não queria matá-los. Era melhor se as mortes fossem menos na guerra desta época. Até o navio do lado do Barba Branca que deveria ser destruído acabou seguro. No entanto, ninguém percebeu que foi a intervenção oportuna de Ian que fez isso. Como ele estava ali parado como sempre. Claro que houve uma exceção. Garp, mesmo que não tivesse provas, ele sabia que tinha algo a ver com Ian. Pirralho, então você veio também. Independentemente de conseguir salvar Ace, você teria meus agradecimentos. Seus sentimentos estavam confusos por toda parte. Ele não queria que Ace morresse, porém ele também tinha seus princípios de justiça. Embora Ian realmente tenha deixado uma rocha de magma flamejante na direção de Barba Branca. De jeito nenhum vou sentir falta de ver aquele momento épico na vida real, haha. Ian riu para si mesmo. A pedra se aproximou do velho logo depois, ele bateu com sua naginata. Então ele inalou um bocado de ar e soprou na pedra, desligando-a em um segundo. Ele iluminou o lugar com muita intensidade. Barba Branca falou consigo mesmo. Por que você não acende bolos de aniversário? Ele então se dirigiu sarcasticamente a Akainu com um sorriso provocador. E você não quer um funeral iluminado para sua morte, Barba Branca? Akainu realmente sorriu ao responder. Hahaha, Barba Branca riu, antes de balançar sua arma e jogar a pedra na direção de alguns fuzileiros navais. Os bombardeios dos canhões começaram mais uma vez e todas as pessoas tentavam detê-los. Até mesmo Ian fez mudanças sutis em suas direções, fazendo-os errar. No entanto, uma coisa que realmente deixou Ian mentalmente cansado foram os eventos dramáticos que ele pensava serem apenas acréscimos ao anime que estavam realmente
acontecendo. Como Little Wars Jr. avançando de forma imprudente para salvar Ace. Então Ace o adverte que devido ao seu grande tamanho, ele será um alvo fácil. Até o velho tenta impedi-lo, mas depois cede ao seu pedido. O drama nisso, porém, era como o gigante estava fazendo isso porque Ace fez um chapéu para ele. Independentemente disso, ele abriu um caminho para os piratas avançarem. Ian poderia pelo menos dar-lhe um pouco de respeito. Ao assistir tudo isso, Ian começou a ficar irritado pensando quando sua parte seria a seguir. Ele também notou que o velho estava muito chateado com a morte de Oars. Um homem chateado com sua força, ele pode ter que orar pelos fuzileiros navais. Os piratas subiram no corpo do gigante para entrar na baía por ordem do Barba Branca, enquanto o velho sabia que os fuzileiros navais estavam planejando algo. Ian viu como Garp subiu na plataforma e sentou-se perto de Ace, enquanto chorava por ele e o repreendia por não ter escolhido o caminho que escolheu para ele. Realmente um velho admirável. Ian sempre gostou de Garp, e esse foi um dos momentos que ele gostou no show. Oi Garp, se você se voltar contra nós agora, eu não teria pena nem de você. Sengoku que sentiu como Garp foi tentado avisá-lo. HMPH, se eu fosse fazer algo eu já teria. Garp respondeu com um bufo enquanto fechava os olhos e abaixava a cabeça resignado. E foi nesse momento que Ian olhou para o céu. Então tudo parou quando todos se viraram e viram o que estava acontecendo. Eles notaram algo caindo do céu. Depois de um tempo, eles viram pessoas caindo junto com um navio quebrado. Ian viu o estúpido MC deste mundo entre eles. Mesmo que ele soubesse de antemão, ainda era engraçado e estranho assistir na vida real. A CE Luffy gritou enquanto estava caindo. Capítulo 56, Guerra dos Melhores 3, Ilha de Marineford. No paraíso, Ian sabia que Luffy e os fugitivos de Impel Down estavam presos no topo de uma das ondas congeladas do tsunami criadas pelos poderes de Barba Branca e Aokiji. Ele também sabia que Luffy tentaria convencer os outros a empurrar o barco para que ele deslizasse na parte de trás da onda. Antes disso, porém, o Dendemushi a bordo intercepta a ordem, que é simplesmente ignorar o cronograma e executar Ace naquele momento. Em pânico, Luffy diz aos outros que eles precisam se apressar. Ivankov executa Hellwink na esperança de empurrar o navio de guerra para fora da onda, mas em vez de deslizar para baixo, ele é derrubado para frente, virando de cabeça para baixo e fazendo todos os presos caírem em direção ao mar. O que levou a este momento em que a guerra parou momentaneamente para ver o objeto caindo, que acabou sendo o navio com os fugitivos impelidos para baixo. Por um ato de pura sorte, que mais uma vez deixou Ian perplexo, mesmo que ele já tivesse visto isso antes no anime. O navio de guerra pousa em um dos poucos pontos do oceano que permanece descongelado. Embora o impacto divida o barco em dois, os que estavam a bordo caem ilesos no oceano. Jinbe então mergulha apressadamente debaixo d'água para resgatar os usuários da fruta, enquanto os outros sobem até os destroços. Cavaleiro do Mar Jinbei. Foi a primeira vez que Ian o viu na vida real. Ele viu que ele era um grande homem peixe-tubarão-baleia azul. Ele tem uma constituição robusta semelhante à de um lutador de sumo e um rosto que é comumente associado a vários demônios japoneses como Oni. Suas sobrancelhas e costeletas amarelas têm formato distinto daqueles encontrados em tais demônios, além de um nariz em forma de bulbo e um lábio inferior angular apontando para cima. Ele tem uma cicatriz em forma de raio que pode ser vista em sua costeleta esquerda e alcançando seu olho esquerdo, que ele obteve em algum momento entre o assassinato de Otohime e o encontro com Ace. Ele também possui duas presas inferiores cúnicas em forma de presa associadas a Oni. O resto dos dentes das fileiras superior e inferior são praticamente iguais, embora muito menores. Ele também tem uma mordida severa, o que abre espaço para suas enormes presas. Então Ian assistiu com espanto enquanto os acontecimentos se desenrolavam, com Ace e Luffy se cumprimentando em voz alta, e como todos reagiram a essa mudança repentina de acontecimentos. E Ian notou especialmente como Akainu tinha um brilho estranho nos olhos quando viu Luffy, como se ele estivesse determinado a matá-lo hoje. Então Jinbei anunciou sua renúncia aos 7 senhores da guerra dos fuzileiros navais. Então Crocodile finalmente fez o primeiro movimento e se aproximou de Barba Branca para atacá-lo por trás. Mas tão repentinamente quanto apareceu, em um segundo ele foi segurado pelo pescoço pelas mãos de Ian. Enquanto isso Luffy, que tentou ajudar o velho, acabou pulando por nada. Ei Luffy, você acha que o velho precisa de ajuda com esse fracote, ou algo assim? Ian disse enquanto se dirigia a Luffy, que olhou para ele. Ah, é você Ian. Você se juntou à mesma tripulação que Ace? Luffy desligou o equipamento em segundo lugar e riu enquanto falava, já esquecendo do Crocoboy. Gu, tosse Crocodile tentou falar, mas Ian apertou as mãos em volta do pescoço. Ele não conseguia nem mover os dedos enquanto Ian o segurava. Hahaha, o que você está fazendo aqui Luffy? Já faz um tempo que não nos conhecemos né? Onde estão os caras? Ian se fez de bobo enquanto redirecionava a conversa para outro lugar. Eles foram enviados, mas aquele urso, assim que eu salvar Ace, irei salvá-los. Luffy falou enquanto se lembrava deles. Mas agora Ace estava em perigo. Tudo bem. Ian acenou com a cabeça, ele percebeu que Luffy estava um pouco em conflito. Foi nesse momento que o velho se virou e viu Luffy atrás dele usando um chapéu familiar na cabeça. Então você veio salvar seu irmão? Barba Branca perguntou. Isso mesmo. Luffy respondeu. E o velho olhou de soslaio para Ian. Ian o havia informado antes sobre isso. Como tal, ele sabia o que fazer agora. Você sabe contra quem você está aqui? Ele perguntou novamente na esperança de que ele entendesse a situação. Ser burro e seguir em frente não faria nenhum bem. Deve-se saber o seu lugar. Um esguicho como você será carne morta, ele então acrescentou enquanto batia no chão com a parte inferior de sua arma. O HH, calha a boca. Isso não cabe a você decidir. Luffy gritou. Eu sei o que você está tentando fazer. Ele disse. Você está tentando se tornar o rei dos piratas, certo?
Mas sou eu quem vai se tornar o rei dos piratas, ele terminou com um grito que foi ouvido por todos os lados. O que mostrou ao velho que o baixinho não entendia nada da situação no momento. Ainda assim, ele admirava sua coragem, mesmo que também se sentisse bastante estúpido. Como você é atrevido, ele murmurou. Mas ele simplesmente parou de falar e deixou para Ian a responsabilidade de convencê-lo a ter mais consciência de quem ele luta. Ei, Luffy, vem aqui. Ian fez sinal para que ele se aproximasse. Quando ele fez isso, Ian começou a falar. Luffy, você entende sua força, certo? Aquele urso de quem você falou antes, ele é um dos 7 senhores da guerra. Eles têm a mesma força que os vice-almirantes, você conhece, agora olhe em volta e veja quantos vice-almirantes você vê. Apenas um deles fez você se sentir impotente e agora você quer atacar entre eles e salvar Ace? Ian disse cada palavra lentamente. Luffy queria dizer alguma coisa, mas então viu as pessoas brigando lá embaixo e simplesmente calou a boca. Ele entendeu exatamente o que Ian estava dizendo. Não estou dizendo que você é fraco, Luffy. É só você que acabou de começar sua jornada, afinal, você ainda tem tempo para ficar ainda mais forte. E também não estou dizendo que você deveria apenas sentar aqui e assistir. O que eu estou dizendo é para você usar a cabeça pelo menos uma vez. Quando você for lá, não corra para Ace, pois ele é protegido pelos almirantes. E se você atacar cegamente, alguém terá que salvá-lo. Então isso atrapalharia nossos planos para salvar Ace. Esses são extremamente mais fortes do que aquele Bear, ok? Quando você lutar, basta seguir algum comandante do nosso lado e tentar ajudar onde puder. Ian então falou depois. Ian então lhe deu tempo para pensar. E depois de alguns minutos ele finalmente assentiu depois de dar uma última olhada em Ace. Bom, Luffy, que bom que você entendeu. Eu estava até preparado para te deixar inconsciente. Não me olhe assim. Temos um plano e devemos cumpri-lo nos mínimos detalhes. E se você acabar desperdiçando nossa única chance de salvar Ace, então o que faremos? Ian disse. Então quando ele viu Luffy olhando para ele explicou. Ele está certo, pirralho. Sempre atacar cegamente não faria nenhum bem. Barba Branca adicionado lateralmente. Eu entendo. Luffy assentiu. Ao contrário do anime, ele parecia bastante compreensivo. Na verdade, a briga com Kuma deixou um pouco de trauma nele. Quando ele viu sua tripulação desaparecer um por um na sua frente, ele sabia que em uma guerra dessa escala ele acabaria bagunçando as coisas. No entanto, acho que há algo que você deveria saber. Luffy então disse. Capítulo 57. Guerra dos Melhores. Fazendo um movimento. 4. Ilha de Marineford. No paraíso. No Moby Dick. Todas as pessoas ao redor ficaram surpresas com a forma como os 3 no navio pareciam estar conversando casualmente como se fossem iguais. O que foi ainda mais ridículo foi como um deles segurava o crocodilo pelo pescoço sem esforço nas mãos, embora nenhum deles pudesse ouvir o que estavam falando. Luffy começou a contar-lhes algo que tinha ouvido. Foi uma ligação interceptada dos fuzileiros navais informando-os aos outros que abririam mão do prazo de execução e o fariam mais cedo antes do previsto. E Ian, que sabia disso antes, ficou ali calmamente e ouviu. Ele já havia informado o velho sobre qualquer coisa que ele sabia que poderia acontecer na forma de sugestões para mascarar que ele sabia disso antes. Pode-se dizer que ele era desavergonhado por desempenhar o papel de espertinho, mas Ian tinha outros pensamentos. Ele não queria tropeçar em algo muito sério porque mantinha todas as informações em segredo. Como tal, ele fazia o que tinha que fazer. Ele então voltou sua atenção para outro lugar e deixou o velho pensando. Oi, seu crocodilo bastardo. Você já machucou uma mina antes, ou seja, Robin, como tal, vou recompensá-lo por isso. Vou fazer você gravar em sua mente para não contrariar Ian Louis ou qualquer um de seu povo no futuro, Ian disse. Antes que ele alcançasse com sua energia a cabeça do bastardo, ele o fez ver uma ilusão com seus poderes mentais. Na ilusão ele fez com que o crocodilo morresse várias vezes, às vezes sendo inocente e às vezes culpado. Cada morte, porém, era diferente da outra. Em alguns momentos ele foi queimado, mas em outros ele foi cortado em pedaços lentamente. Ele passou anos de vida no que na realidade foi apenas um segundo. Essa era uma habilidade que Ian adquiria desde jovem, porém ele não queria usá-la em ninguém, pois deixava um gosto ruim em sua boca, mas, com pessoas como Crocodile e Enel, ele achava que era adequado. Embora sua raiva o tenha cegado naquele momento com Enel, ele não a usou. Ele também poderia ler memórias se concentrasse o suficiente, mas não poderia influenciá-las ou alterá-las. Ainda, no mundo real, porém, os olhos de Crocodile ficaram brancos enquanto sangravam, e ele convulsionou devido à dor mental que estava sofrendo. Depois de um tempo ele perdeu a consciência e Ian o jogou para fora do navio em uma direção aleatória. Ele então viu que aquele chamado MR, que estava observando desde o momento em que Ian segurou o Crocodile, correndo para ajudá-lo a se levantar. Ian apenas balançou a cabeça com um suspiro. Ele então percebeu como o velho o olhava de soslaio. O quê? Ele machucou alguém da minha família, você sabe. Além disso, isso só vai ensiná-lo a não mexer comigo ou com os meus, Ian disse enquanto explicava as coisas para ele. Logo até Marco se juntou a eles depois de voar do céu. Pai, ouvi algo dos fuzileiros navais. Eles estão planejando executar Ace antes do previsto. Marco disse assim que se aproximou deles. Oi, Ian, você ainda não vai se mexer? Marco ficou bastante agitado ao saber da notícia. E ele sabia que cabia a Ian resgatar Ace, como tal, ele o estava incentivando a começar as coisas. Calma, Marco. O irmão de Ace acabou de nos contar sobre isso. Barba Branca falou para acalmar seu filho enquanto dava créditos a Luffy. Luffy, vá em frente agora. Cause estragos neles, e você também descobrirá que alguém estará ajudando você. Mas ainda assim não fique complacente e desafie alguém que você não deveria, Ian disse a Luffy. Luffy acenou com a cabeça antes de correr e pular do navio. Quando Ian disse que alguém iria ajudar Luffy, ele se referia a Helene. Na verdade, foi uma das missões mais importantes dadas a ela e a outras pessoas também. Ela estaria lhe dando ajuda junto com o comandante com quem ele irá
Pelo menos até que Yan salvasse Ace, então os dois irmãos começariam a recuar e ela se concentraria em outro lugar. Assim que Luffy atingiu a multidão, Jinbei, Ivankov e seu povo se juntaram a ele. Eles logo começaram a envolver fortemente os fuzileiros navais. Então Helene os protegeu com ajuda ocasional ou melhor, com tiros desta vez. Marco, você não sabe disso, mas Yan já havia me falado dessa possibilidade de acelerar a execução de Ace quando estávamos discutindo nossos planos. Como se trata de um pirata na plataforma de execução, a possibilidade era bastante alta, ele disse. Como Yan já havia contado a ele o que poderia acontecer nesta guerra na forma de sugestões para mascarar que ele os conhecia de antes, Marco ficou um pouco surpreso antes de se recuperar rapidamente e acenar com respeito para Yan. Nós dois também achamos que deve fazer parte do plano do Sengoku obtermos algumas informações vazadas. Barba Branca então disse. Ele não deixaria seu inimigo descobrir seus planos tão facilmente. Ele não é uma pessoa tão tola, acrescentou. De volta ao campo de batalha, Josu, que deveria estar ocupado pelo crocodilo, acabou acompanhando Luffy. Ele então o ajudou com a luta em andamento. Josu já havia sido informado para ajudar o Chapéu de Palha nas lutas. Ele então viu como Miel estava no caminho deles e como Josu agiu contra ele. Yan mais uma vez parou de prestar atenção a todo o drama que acontecia ao redor. Ele sentiu que se observasse mais, poderia explodir e começar a destruir tudo. Sua missão era salvar Ace e isso começaria assim que Barba Branca se envolvesse com os almirantes. A batalha continua, enquanto os espectadores do arquipélago Sabaldi assistem horrorizados. À medida que os civis começam a perceber que Ace será executado mais cedo, Sengoku exige que a alimentação seja cortada, para que os civis não percam a fé nos fuzileiros navais, pois tal tragédia seria demais para eles testemunharem. Sengoku justifica suas ações dizendo que tudo o que eles precisavam dizer ao mundo após o fim da batalha seria uma palavra: vitória. De repente, mais navios de guerra começam a aparecer por trás. Como os piratas notam que não são aliados, Barba Branca, Luffy, Yan e Ivankov reconhecem os que estão a bordo. Sentomaru chegou à batalha, apoiado por um exército de pelo menos 20 pacifistas. A batalha já dura 1h30 e está prestes a entrar na fase final. Tanto piratas quanto civis observam horrorizados a chegada do pacifista, já que o único conhecimento que os piratas tinham eram os rumores de que Vegapunk estava usando cadáveres humanos para desenvolver uma arma humana. No entanto, eles não sabem porque são todos Kuma. Sentomaru diz a Kizaru que as coisas não estavam indo conforme o planejado, já que os piratas deveriam ser todos levados para a Baía, em vez de serem dispersos como estavam. À medida que os piratas ouvem, eles percebem que Barba Branca sabia que os fuzileiros navais iriam prender todos eles na Baía e que ao dizer-lhes para se separarem, ele salvou suas vidas. Sengoku exige que eles continuem com o plano, atacando qualquer retardatário que possam alcançar. Sentomaru pergunta a Kizaru se está tudo bem se o pacifista destruir alguns dos navios de guerra da marinha também, ao que Kizaru simplesmente responde que eles não deveriam destruir muitos. Yan deu um suspiro enquanto se aproximava do velho. Embora tenhamos planejado as coisas, na situação real muitas variáveis mudam constantemente. Eu deveria tomar uma atitude agora, ou caso contrário, esta guerra traria consigo muitas mortes. Yan falou enquanto se aproximava da borda e saltava do navio, deixando o velho olhando para o campo de batalha enquanto ele acenava com a cabeça. Capítulo 58, Guerra dos Melhores, Poder Bruto 5. Assim que os pés de Yan tocaram o chão, ele empurrou com força na direção do pacifista, alcançando-o em apenas 1 segundo. Enquanto Sentomaru ordena que o pacifista comece, um pirata tenta esmagar com um enorme porrete. No entanto, o clube se estilhaça com o impacto contra o pacifista, que retalia disparando um raio laser pela boca. Mas Yan o alcançou a tempo e o agarrou pelo pescoço enquanto ele saltava com ele. Uma pessoa tão fraca e estúpida não pertence a este lugar, ele pensou consigo mesmo, enquanto todos os pacifistas começavam a disparar seus lasers indiscriminadamente. Os fuzileiros navais, temendo pela sua reputação, começaram a desligar as câmeras. Claro, Yan sabia que um deles estava nas mãos do palhaço pirata. Como tal, ele disse ao velho para pedir a alguém que o recuperasse para transmitir o resto da guerra. Enquanto isso, Barba Branca, que estava enojado com a disposição dos fuzileiros navais em sacrificar seus próprios navios, ordena que seus homens ignorem os ataques pela retaguarda e continuem em direção à plataforma de execução. Não tenham medo, pessoal. Esse cara pode cuidar da retaguarda. Barba Branca gritou com seus homens lá embaixo. Vamos atacar o Plaza sem parar. Ele então terminou em voz alta, ao que os piratas aplaudiram enquanto continuavam o ataque. Sengoku, em resposta às ordens do velho, diz aos fuzileiros navais para se afastarem lentamente do gelo e manterem os piratas longe da plataforma a qualquer custo. De volta ao Yan, ele jogou o cara que segurava com um chute na bunda. Idiota, lute com alguém da sua liga da próxima vez, ele murmurou enquanto voltava sua atenção para as máquinas de matar. Ele se aproximou e enquanto eles carregavam outro tiro de laser, Yan de repente usou sua energia para pegá-los e puxá-los para mais perto dele, pois eles já haviam saltado em um navio cheio de piratas. Assim que chegaram perto, todos começaram a identificá-lo e se concentraram em eliminá-lo. Yan acelerou em direção a um enquanto inclinava a mão para trás. Uma vez perto, ele se esquivou do laser com uma simples inclinação da cabeça enquanto socava com o punho na seção intermediária. Ele não usou seu Haki, nem usou seu modo escamoso que aumenta sua força, ele apenas usou a força bruta de seu corpo. Ele então recuou e observou como ele ficou rígido por alguns segundos antes de explodir violentamente, jogando algumas unidades próximas alguns metros para trás. Sem esperar que as pessoas reagissem a isso, Yan começou a correr para a próxima unidade. E assim que chegou lá, ele desembainhou sua espada em alta velocidade antes de embainhá-la de volta e correr para outra.
ele já havia cortado. Ele era tão rápido que o que mais gente viu foi ele colocando as mãos na espada, antes de mudar de direção para outro pacifista. Mas logo, o pacifista original se dividiu em duas partes ao explodir em uma escala muito menor do que a primeira que ele destruiu. Eu cheguei a tal altura agora que até mesmo essas máquinas de matar são cortadas como manteiga da minha espada. Ian pensou divertido. Ei, pare de destruir o pacifista. O cara gordo que estava do lado dos fuzileiros navais, cujo nome ele havia esquecido, estava no seu caminho enquanto Ian se dirigia para destruir outra unidade. Ele tentou atacar Ian, mas Ian apenas se esquivou de seus ataques uma e outra vez. Um cara tão fraco, e Ian pensou sarcasticamente dentro de sua cabeça. Ele continuou se esquivando dele facilmente enquanto destruía todas as unidades do pacifista. Ele não poderia prestar muita atenção ao gordo até destruir todos eles. Assim que ele se enredasse com ele, as máquinas começariam a matar piratas novamente. E ele não queria isso. Afinal, foi esse o motivo pelo qual ele arriscou o plano. Quando ele destruiu seu sexto ou sétimo com Sentomaru incapaz de fazer qualquer coisa com ele, os almirantes e Sengoku finalmente perceberam sua força. O velho no navio ficou grato ao ver Ian cuidar das máquinas. Ele sabia que se não tivesse feito isso, muitos de seus filhos acabariam mortos. E ele não podia fazer nada sobre isso também. Como se tivesse feito isso, todos os fuzileiros navais se concentrarão nele, inclusive os almirantes. E embora ele fosse forte, o ataque combinado de todos eles acabaria cansando no final. Mesmo agora ele sabia que agora que Ian havia feito seu movimento, os fuzileiros navais começariam a prestar atenção nele, o que tornaria sua missão de salvar Ace muito mais difícil do que antes. É claro que desde que ele pulou as pessoas ainda não pensaram nada nele. Mas uma vez que ele destrua tudo, até mesmo os almirantes ficarão cautelosos com ele. Ele se virou para o lado ao ver seu filho que não pôde ser contatado antes, Squad, se aproximando dele. Em sua mente a lembrança de uma conversa com Ian estava presente. Ele se lembrou disso como se fosse hoje que ele conversou com Ian. #flashback Velho, por mais que eu saiba que você ama seus filhos, eu tenho que dizer isso. Ian respirou fundo enquanto preparava o que dizer. Você sabe como os fuzileiros navais são astutos. Eles terão muitas táticas dissimuladas para usar contra nós. Ian disse. Agora pense bem, velho. O que é relacionado a você que eles poderiam usar contra você? Não responda ainda. Apenas ouça agora. Ele disse. Primeiro, a Ace. Eles poderiam usar a aceleração de sua execução para fazer você entrar em pânico. Em segundo lugar, eles poderiam usar seus filhos contra você. Pelo menos aqueles que não gostam de Ace. Ian finalmente terminou e permitiu que o velho pensasse sobre isso. E depois de alguns minutos ele finalmente acenou com a cabeça. Eu entendo. E não sou tão tolo por não ter pensado nisso antes. No entanto, todo mundo gostava de Ace, e eu tenho fé em meus filhos. Suspiro se eu não gostasse, o pai deles, quem o faria? Ele disse com um suspiro cansado no final. Todo mundo gosta de Ace, tem certeza? Então, que tal alguém que teve um problema com o pai de Ace, Roger? Ian continuou tentando ser mais cauteloso na guerra. Alguém veio à mente do velho, mas ele tentou confiar em seu filho. Ele pode de vez em quando desaparecer no campo de batalha e ninguém pode contatá-lo. Então de repente ele virá em sua direção. Tudo que estou dizendo é que você deve ser mais cauteloso. Os golpes mais difíceis de defender são aqueles que você dá não espere vir, afinal. Ian disse sua última palavra, enquanto começava a voltar para seu quarto. De volta ao presente. Quando o velho pensou sobre isso, tudo estava acontecendo como Ian havia dito que poderia acontecer. Seu filho Squad havia desaparecido quando tentou contatá-lo e agora, em vez de liderar os piratas como a pessoa de sangue quente que normalmente era, ele estava aqui perto dele. Squad, eu realmente espero que seja apenas um velho suspeitando de seu filho, e não é realmente sua culpa. Barba Branca prefere assumir a culpa por ser cauteloso com seu próprio filho, do que seu filho realmente traí-lo. Squad, estou feliz que você esteja bem. Ele realmente disse. Capítulo 59, Guerra dos Melhores, Problemas Futuros 6, Ilha de Marineford. No paraíso. Squad, que começou a caminhar em direção ao velho, respondeu. Por pouco. Ele disse. Entendo. Eu estava ligando para você há um tempo atrás. Como estão as coisas na Bahia agora? Barba Branca disse. Ele tentou tirar da cabeça os pensamentos de traições. Mas ele não baixou a guarda nem por um segundo. Desde o momento em que seu filho respondeu, ele sabia que algo estava errado com ele. Os aliados foram muito derrotados. Cheguei aqui porque encontrei o caminho rapidamente. Squad pensou por alguns segundos antes de responder. Barba Branca deu um pequeno aceno de cabeça. Sengoku não tem piedade. Ele está usando todas as forças que tem para nos derrotar. Ele então disse. Papai, você percebeu o que a marinha estava fazendo? Squad perguntou enquanto acenava para sua figura paterna. Mais uma vez o velho assentiu. Conheço Sengoku há muito tempo. Ele disse, com Squad ficando em silêncio um pouco antes de dizer. Eu vejo. É melhor para nós se eles nos atacarem pela retaguarda. Eu também vou avançar. Temos que invadir sem parar, disse ao filho. Então, com os sentidos ativos, ele percebeu como Squad estava se aproximando dele. Então chegou a este ponto. O velho sabia que algo estava errado, e agora ele finalmente tinha certeza de que seu filho iria traí-lo. Squad continuou a dizer que havia cerca de 43 capitães aqui, e como todos eles estão em dívida com ele, e como eles arriscam suas vidas por ele. Barba Branca agradeceu, mas tentou contar-lhe as situações às quais Squad respondeu que sabia que eles estavam lutando para salvar um membro da família de Barba Branca.
Branca, e como o velho nunca abandonaria alguém de sua família, e que todos o seguiram até este inferno porque ele era uma pessoa assim. Ele então murmurou para si mesmo sobre querer fazer parte daquela família, antes que ele de repente começasse a correr com sua espada agora desembainhada. Assim que chegou perto do velho, tentou empalá-lo no peito com a espada. Mas para seu grande horror, uma mão pegou a espada, não importando quão rápido o ataque tivesse sido. E embora a mão sangrasse um pouco, o ferimento não era tão grave. De repente, essas séries de ações foram vistas em todo o mundo pelo caracol nas mãos da tripulação do Barba Branca depois que o tiraram do palhaço. No campo de batalha, por alguns segundos, o silêncio absoluto permeou os arredores. O velho empurrou a espada enquanto olhava para o filho. Ele tinha uma expressão de choque em todo o rosto. Ele esperava por isso, mas ainda assim foi um choque quando aconteceu. Marco desceu furiosamente do céu enquanto segurava Squard e o segurava pela cabeça e o questionava por seu motivo. Por quê? Porque você faria isso? Me responda. Squard, Marco gritou com ele. Squard então se levanta enquanto Marco foi verificar o velho. Squard então disse que foi culpa deles o que aconteceu. Enquanto as outras tripulações subordinadas do Barba Branca continuam a receber ataques do pacifista, Squard afirma que sabia sobre o acordo com os fuzileiros navais do Barba Branca. Ele também repreende Barba Branca por não lhe contar que Ace era filho de Gold Roger, a quem ele detestava profundamente pelo massacre de sua tripulação pelas mãos de Roger. Ele também afirma que Barba Branca vendeu suas tripulações subordinadas, já que seu acordo com Sengoku era que ele, sua tripulação e Ace seriam libertados, desde que todos os outros capitães piratas morressem. Ele então afirma que embora tenha tido sorte de conseguir atacar Barba Branca, ele estava pronto para sua morte como punição. Marco diz a Squard que ele foi enganado e que deveria ter confiado em Barba Branca. Me mata. Squard disse ao velho quando ele estava pronto. É verdade que Ace é filho de Roger, e eles usaram esse fato a seu favor, enganando o único homem que ficaria mais irritado com esse fato. A estratégia deles estava um degrau acima da nossa. O velho finalmente falou com o ofegante Squard. Você sabe o que fez, certo, Squard? Ele acrescentou enquanto levantava a mão esquerda. Você tentou machucar o seu pai com uma espada. Você é um filho tão estúpido, ele então gritou com ele no final enquanto atirava a mão em direção a Squard, que fechou os olhos de medo. Mas logo ele descobriu que o velho o estava abraçando. No entanto, mesmo que você seja estúpido, você ainda é o filho que amo, ele disse. Ian, que ainda estava caçando as unidades pacifistas, não pôde deixar de murmurar para si mesmo. Qual é esse drama todo? Ele disse. Logo ele percebeu como Sengoku disse a Aokiji para cuidar dele. Ele então não pôde deixar de pensar em como as coisas se tornaram tão problemáticas. Embora fosse compreensível, já que as máquinas deveriam ser um trunfo para eles. De volta a Squard, ele tenta questionar mais uma vez o velho, mas pergunta quem voltou sua lealdade contra ele. Squard revela que foi Akainu, quem declarou que se opunha ao plano de poupar Barba Branca, e que Squard deveria matá-lo enquanto tivesse chance. Barba Branca afirma que sabia o quanto Squard odiava Roger, mas que era uma tolice responsabilizar os filhos pelos pecados de seus pais, e que Squard e Ace, como sua família, deveriam ser amigos, deixando Squard chorando sozinho de vergonha. Ele então seguiu para a frente do navio enquanto tomava posição para usar seu ataque característico enquanto falava. Como é ridículo dizer que vendi meus filhos. Para dissipar a dúvida que começa a crescer dentro dos outros capitães, Barba Branca quebra as ondas congeladas com seus poderes de Akuma no Mi, dando às suas tripulações subordinadas uma rota para escapar, se assim o desejarem. Barba Branca afirma que aqueles que se autodenominam piratas deveriam escolher por si mesmos em que acreditar. Testemunhando o ato de altruísmo, a fé dos outros capitães em Barba Branca é instantaneamente renovada. Barba Branca considera consigo mesmo que, embora as pessoas possam chamá-lo de fraco, demônio ou monstro, ele é apenas um homem com um coração, e como não pode ser o mais forte para sempre, ele deveria ter permissão para criar uma vida jovem para o futuro. Aqueles de vocês que me seguirem, estejam preparados para dar suas vidas por isso, ele gritou para os piratas abaixo, antes que ele de repente comece a correr e pule no navio, fazendo Sengoku avisar os fuzileiros navais sobre como o homem mais forte do mundo iria correr solto agora. Vamos, o velho gritou com um sorriso. Capítulo 60. Guerra dos Melhores. Akainu está ferido. 7. Enquanto Barba Branca avança para a batalha, todos os seus tripulantes e subordinados seguem atrás e tentam abrir um caminho para ele. John Giante, o vice-almirante da Marinha, então aparece na linha de frente, pronto para parar ou melhor, atrasar Barba Branca e sua tripulação enquanto suas armas e as de Barba Branca se chocam com o velho gritando para ele se afastar do caminho. Barba Branca então surpreende o gigante ao causar um terremoto tão grande, após largar sua arma e agarrar o ar com as duas mãos, que toda a ilha se inclina para um lado. Enquanto os fuzileiros navais começam a entrar em pânico, Doflamingo ri sobre o quão insano é o poder do Barba Branca, enquanto Hancock continua a se preocupar apenas com a segurança de Luffy. Barba Branca então desfere um soco imbuído de terremoto no peito de John Giante, derrotando-o. Esse único soco foi tão forte que desenterrou o gelo a caminho da plataforma de execução. Mas a poeira levantou e as pessoas não conseguiram ver nada por alguns segundos. Enquanto os espectadores se perguntam por que os terremotos não estão afetando a plataforma de execução, eles veem que os três almirantes estão de alguma forma mantendo-a unida enquanto mantêm ambas as mãos voltadas para fora, enquanto os três brincam sobre como é culpa um do outro que o muro não esteja de pé. Ainda não prendeu os piratas. Aokiji olha para o lado onde Ian estava e o vê continuando a destruir o pacifista como se o velho não tivesse feito nada. Verdadeiramente um guerreiro, ele não parou no meio da guerra para ver acontecimentos estúpidos se desenrolando. Ele recebeu ordens de cuidar dele, mas no último segundo, quando Sengoku viu o velho atacando, ordenou que ele ficasse em seu lugar.
Quando os piratas finalmente chegam à cidade, dezenas de muros surgem do chão, bloqueando seu caminho. Por mais que os piratas tentem atacá-lo, o muro não se moverá. Canhões emergem das paredes, preparando-se para disparar. No entanto, uma parede próxima à frente permanece aberta. O corpo de Remus está bloqueando o caminho da parede e seu sangue interferiu no sistema. Embora a situação não seja ideal, Sengoku ordena que Akainu ataque de qualquer maneira. Akainu então usa o vulcão meteoro, fazendo com que uma tempestade de punhos em chamas caia sobre os piratas. De volta ao Yan. Ao perceber que Aokiji não estava vindo, ele dobrou sua velocidade e devastou completamente o pacifista. No começo ele ainda estava considerando o quanto deveria mostrar sua força neste momento, mas para evitar o pior ele dobraria seus esforços por enquanto. Ele sabia que as coisas estavam prestes a acontecer em breve. Com sua velocidade agora mais rápida, ele continuou destruindo-os com um golpe de espada e atacando os mais distantes com golpes voadores. Em poucos minutos ele limpou o mesmo que havia feito antes, evitando o gordo, que aliás até agora ainda não desistia de parar Yan. Ele também percebeu como os 3 almirantes pararam o ataque do velho e como Aokiji olhou para ele. Agora restavam apenas 7. Ele começou a acabar com eles enquanto ocasionalmente dava passos para o lado e evitava um ataque de machado que veio de repente. Assim que terminou, ele se virou para olhar para o cara que o irritava. Bastardo, se eu não estivesse pressionado pelo tempo, você acha que vou deixar você me perseguir como um cachorro? Yan murmurou enquanto levantava as mãos e puxava o cara gordo. Puxar? Instantaneamente o gordo ficou suspenso no céu na frente de Yan com uma expressão de horror no rosto. Ele não conseguia mover um músculo. Anteriormente ele pensava que Yan era fraco e continuou provocando-o para parar e lutar. Só agora ele sabia que ele era o fraco. Yan considerou fazê-lo sentir um pouco de dor, mas balançou a cabeça por um segundo. Ele não era uma pessoa má como Doflamingo e Enel. Ele não merecia tanta dor. Yan não era uma pessoa má. Lançar? Então ele simplesmente o fez perder a consciência com um golpe no pescoço. Ele então o jogou do outro lado, longe dos piratas e perto dos fuzileiros navais. Dessa forma ele não morreria, mas receberia cuidados médicos. Ele então testemunhou o contínuo ataque piedoso de Akainu. Verdadeiramente a guerra dos melhores. Yan não pôde deixar de pensar consigo mesmo ao testemunhar o céu ficando vermelho. Uma tempestade de punhos flamejantes caía sobre os piratas. Cobriu toda a área em que os piratas estavam, e a mesma área que o outro almirante congelou no início da guerra. No entanto, Yan não iria deixar Akainu fazer o que quisesse neste momento. Primeiro ele começou com a arma secreta deles e agora iria parar o ataque. Mas discretamente. Depilar? Ele usou chave e recuou no Moby Dick. Então ele se sentou e começou a respirar com dificuldade. Claro que tudo isso era falso. Ele estava adotando essa tática para desviar dele a atenção do que faria a seguir. Então ele liberou sua energia ao máximo. Ele até usou seu modo escamoso para aumentar seu poder. Então ele começou a controlar os punhos flamejantes e os direcionou com leve dificuldade para o outro lado do mar que ele podia ver. No entanto, Akainu ainda estava tirando os punhos flamejantes para o céu. Como tal, Yan fechou os olhos por um segundo enquanto tentava sentir o paradeiro de Helene. Assim que a encontrou, ele viu que ela estava no topo do mastro, no ninho do corvo, se escondendo e atirando discretamente nas sombras. Ele deu a ela o sinal que eles haviam combinado antes. Ela então assentiu. Ela concentrou um pouco da energia sombria em uma bala, então mirou no ombro de Akainu e atirou. A bala teve o efeito de desacelerar o atingido, até que ele perca a sensibilidade no local onde atingiu. Claro que havia um limite de tempo de 1 minuto, o que é muito maior para pessoas mais fracas. É claro que a bala foi infundida em Aki para poder machucá-lo. Assim que o tiro foi feito, Akainu perdeu o foco e cancelou o ataque enquanto tentava se esquivar do ataque que sentia, mas não sabia de onde viria, mas foi inútil, pois de repente ele agarrou o ombro direito com dor. Ele lentamente começou a perder a sensação. Ele freneticamente olhou em volta em busca do culpado enquanto recuava, cauteloso com outro tiro. Yan finalmente canalizou todos os meteoros restantes para o mar, onde eles se solidificaram em rochas e afundaram. Tudo isso aconteceu em poucos segundos, sem deixar ninguém sabendo. Exceto o velho que conhecia a habilidade de Yan. Enquanto isso, Sengoku estava furioso tentando encontrar o culpado que estava destruindo seus planos. Ele até considerou Yan, mas Aokiji se aproximou e apontou para Yan, que respirava com dificuldade no navio. Aokiji disse que estava de olho nele e o viu cansado da briga com o pacifista. Sengoku tentou procurar outros suspeitos, mas não se esqueceu de dizer a Aokiji para lidar com Yan para que ele não lhes causasse mais danos, pois até mesmo o ato de destruir o pacifista deveria ter sido interrompido. Yan realmente nos fez um grande favor desta vez, Barba Branca pensou consigo mesmo. Eles nos prenderam nessas muralhas fortificadas e iam abrir fogo contra nós com os canhões, junto com o ataque do céu que nos destruirá e nos deixará sem lugar para ficar de pé. Ao mesmo tempo em que seria destruído pelas costas por aqueles robôs, farei questão de agradecê-lo bem no final disso. Ele então prometeu a si mesmo que será um aliado de Yan de agora em diante. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.